Essa é a nossa Quinta Milionária, nossa aula semanal, que acontece toda quinta-feira, às 19 horas. Então, às 19 horas, você já tem um encontro marcado aqui comigo e com o Rangel toda quinta-feira. Às vezes o Rangel não aparece, mas de vez em quando eu. É Vamos isso lá, aí. bora lá comigo. Quem quer assunto. É porque assim, a gente fala, inclusive a gente vai falar muito disso aqui hoje também, sobre cada um, como é que eu posso falar? Cada macaco no seu galho, né? Mais ou menos isso, vocês vão entender. Um exemplo, a Dali fica mais numa parte, eu fico mais em outra parte, e eu posso também vir aqui, inclusive, depois, vocês puderem até colocar no chat quem quer talvez algum tipo de conteúdo mais técnico, digamos assim, né? Talvez sobre precificação, sobre gestão financeira da sorveteria, algo assim. Então a gente pode também estar trazendo, né, Dalila, esse tipo de conteúdo um pouco mais técnico, né? Mas que, com toda certeza, também ajuda aí, Agrega né? demais, demais, porque a Sim, gente sim. fala que o coração é o financeiro da sorveteria. Se o financeiro não estiver legal, gente, dá trabalho, né? Dá trabalho para conseguir bons resultados na sorveteria. Então, eu aprovo. Eu aprovo. Ó, Rangel nas Quinta Milionária trazendo técnica aqui para vocês. Técnicas. Coloca Na aqui no verdade, chat. conteúdo mais técnico, né? Digamos assim. Isso, conteúdo mais É isso aí. técnico. Mas então, vamos lá então, né? Hoje a nossa quinta milionária tá, como a gente comentou, tá uma quinta milionária especial. A gente vai falar hoje aqui sobre o inverno, justamente, né? A gente começou aqui falando sobre frio e tudo mais, e é justamente sobre isso que a gente vai falar. E se aí na sua região não tá frio, fica ligado aqui que o conteúdo também serve para vocês. E a gente vai falar Exatamente. muita coisa bacana aí para vocês. Isso mesmo. E mais especificamente, qual que é o tema dessa quinta milionária de hoje, né? É a ação mais inteligente para você aplicar na sua sorveteria no inverno. Já pega papel e caneta para vocês anotar aí. Exatamente. A gente vai mostrar para vocês nessa aula de hoje o que realmente ajudou muito a gente aqui e ajuda até hoje, cada vez mais tem ajudado mais a gente passar o inverno na sorveteria. E realmente foi isso é uma ação, né? No caso, digamos assim, essa estratégia é uma ação que a gente fez aqui, que a gente faz até hoje. E realmente ela vem melhorando ano após ano na sorveteria e fez com que a gente tenha aí um faturamento no inverno de mais de 80 mil reais nos meses mais frios, né? Então, assim, e talvez muitos sorveteiros falem, pô, mas 80 mil no inverno, nos meses frios. A gente trouxe até uma declaração aqui do contador para vocês poderem. Ah, inclusive é de 2024, a gente tem que atualizar ela. Mas enfim, 2025 é isso aqui para mais, entendeu? Então, ó, vamos lá, para vocês poderem entender aqui, ó, vamos lá, tem as informações aqui, ó, da nossa sorveteria, CNPJ e tudo mais, declaração de imposto de renda. E aí, ó, aqui o mês mais frio que deu pra gente foi julho. No caso, julho a gente vendeu R$ 83.431. Né? Esse foi o mês que deu uma caída maior nossa aqui, entendeu? Então, E o ano passado foi rigoroso, né? Rigoroso, exatamente, quem lembra? exatamente. 2024 foi um dos piores invernos aí. Isso aí, foi bem intenso, Bem entendeu? desafiador, né? Então hoje você vai realmente entender como que você pode acabar, né, com esse medo do inverno, porque o fato é que quando chega o inverno, dá aquele friozinho na barriga, né? Dá aquele frio na barriga, principalmente talvez quem aí tem, né, menos tempo ainda de sorveteria, entendeu? Dá aquele friozinho na barriga e fala, caramba, como é que vai ser agora, daqui para frente, né? Isso. Então, E a gente vai falar, né, da ação aí para vocês aplicar na sorveteria, para vocês terem mais esse controle e mais lucro e agir menos no desespero. Então, esse é um ponto exatamente. muito E assim, o importante. fato é que o problema não é só o frio, né? O problema realmente é você chegar no inverno sem organizar, sem ter controle, sem ter produto estratégico e sem realmente agir como dono da sorveteria. Que, inclusive, isso que a gente vai falar bastante aqui hoje com vocês. Como a gente comentou, né, antes no nosso caso, né, quando chegava o inverno, dava aquele frio na barriga, né? Poxa, e Aquele agora, o que a medo, gente né? vai fazer? Como é que a gente vai fazer para pagar as contas? Tipo assim, não vai sobrar dinheiro, a gente precisa talvez vender outras coisas que a gente tinha, até mesmo fazer outros tipos de serviço. Muitas vezes eu trabalhei em outras coisas, né, para poder arcar com as despesas da sorveteria. Para quem não sabe, eu já fui gesseiro também, né? Gesseiro, o que é isso? Né? Quem faz decoração de gesso, forro, Moldura. divisórias, e eu pegava outro serviço para fazer isso, entendeu? Para poder ajudar na renda da sorveteria. E realmente, quando chegava o inverno, dava aquele gelo na barriga. Tipo assim, com certeza, consequentemente, né, o movimento caía da sorveteria, os boletos não paravam de chegar, e realmente aquela sensação de que, pô, a gente não saía do modo de sobrevivência da sorveteria, entendeu? E aí a gente realmente tentou resolver no desespero, né, Adriano? Muitas das vezes a gente tentou resolver no desespero, por quê? Porque a gente não via outra solução, não tinha ninguém para falar pra gente, ó, isso aí tá errado, não faz assim, não vai por esse lado, entendeu? Que era o quê, né? Que era investir em outras coisas, e-book, né, Adriano? Por muito tempo a gente ficou. A gente via o pessoal falando: ó, compra isso que vai te ajudar você a vender mais, faz isso que você vai vender mais na sorveteria. Só que a gente não estava vendo que o problema era mais embaixo, entendeu? O problema não era um chocolate quente que ia resolver a principal dor da minha sorveteria. O principal problema da minha sorveteria não era uma receita de inverno, não. O principal problema era que eu nem sabia nem precificar aquele produto que eu estava querendo colocar na minha sorveteria. E por muitas vezes a gente colocou lanche dentro da sorveteria, a gente colocava aquele churros, então achando que aquilo ia solucionar o grande problema. Só que o problema era mais maior do que a gente estava pensando ali. E eu vou falar para vocês, e nem sempre o problema ali no começo foi só o inverno, porque a gente ficava o verão ali lutando o ano inteiro. Aí chegava o inverno, era aquela, como se diz, aquela dor que a gente carregava do ano inteiro, porque no ano inteiro, né, a gente fala no verão,
a gente vai ganhando dinheiro, então vai tendo entrada. A gente não sente muito. Só que quando diminui o caixa no inverno, a gente vai dar conta do tanto assim, porque, vamos supor, entra na semana, aí naquela semana a gente já pega, paga as mercadorias, então sempre fica nesse sufoco, segunda eu tô rico, domingo eu tô rico, segunda eu tô pobre, então ficava naquele ciclo, e daí quando chega o inverno, sente mais no bolso, entende? Aí sufoca mais, porque não tem tanta entrada, então você acaba ficando descontrolado por uma falta de gestão dentro da sorveteria. Às vezes a gente acaba agindo ali no desespero, meu Deus, agora chegou o inverno, o que eu faço? Me ajuda, Senhor. Então, realmente é muito desafiador. Então, por muito tempo a gente ficou lutando, querendo sair dessa situação que a gente estava. E a gente estava carregando um real problema ali que não era o inverno em si, né? Exatamente. E isso aí mudou, no caso, quando a gente começou a mudar de postura, entendeu? Então, assim, antes a gente era o melhor funcionário da sorveteria e a gente realmente tomava essas ações no desespero, né? De e-book, meu Deus, o que eu preciso fazer para sair mais coisa aqui na sorveteria? Só que essa ação que a gente falou que realmente mudou, não foi realmente ficar colocando produto novo na sorveteria, foi realmente parar de ser o melhor funcionário da própria sorveteria e começar a agir como dono. E como assim, né? Vocês vão entender, a gente vai explicar para vocês aqui. E isso aqui faz toda a diferença, entendeu? Porque entra num ponto que aí eu acredito que é um dos principais, inclusive, né, hoje com a reunião que a gente estava com a Egra, a gente falou muito disso, né, sobre mentalidade também, entendeu? Então, primeiro acontece na nossa cabeça, né? Primeiro precisa acontecer aqui na nossa mente. Se você não acreditar, quem que vai acreditar em você, entendeu? Então, isso é muito importante. E para tomar decisão de dono, para realmente você parar de ser o melhor funcionário e começar a agir como dono, a ser dono, primeiro precisa mudar aí na cachola, entendeu? Para depois você começar realmente de fato. Mas assim, de qualquer maneira, a gente vai passar para vocês aqui como que a gente fez isso, entendeu? Como que a gente fez isso e como que vocês podem também replicar aí na sorveteria de vocês. E como a gente fala, né, de melhor funcionário e tudo mais, o dono da sorveteria, ele não vive só executando tarefa da sorveteria. Ele vai, com certeza, organizar, cobrar, ele vai acompanhar os números da sorveteria, inclusive, né, porque eu comentei de conteúdo mais técnico aqui, né? Então, talvez tenha alguma coisa que pode ser um pouquinho chato de fazer, mas é coisa que tem que ser feita, entendeu? Então, acompanhar número, treinar a equipe, cortar desperdício na sorveteria, enfim, tomar decisões importantes aí para não quebrar a sorveteria, entendeu? E quando a gente fala de decisão importante, gente, é decisão importante não no achismo, tá? Porque hoje a gente vê muitas sorveterias literalmente fechando as portas, sabe? Por tomar decisão no achismo. E quando a gente fala ser dono, não é ficar executando a função de ficar limpando, atendendo. Não que você não dê para fazer isso no começo. Dá sim, no começo tem que ser mais, fazer, na verdade, mais ali operacional. Até para você passar para outra pessoa, você tem que saber passar também. Então tem um processo para seguir. Então a gente fala que a função do dono de sorveteria que realmente entende dos lucros, dos números, ele não toma decisão no achismo. Ele toma decisão baseada em dados, em números, em fatos ali que está acontecendo e ele entende como fazer para solucionar. Exatamente. Talvez, e quando a gente fala em o dono ele cobra, ele treina a equipe, talvez você pode até pensar, pô, mas nem equipe eu tenho ainda, é só eu e meu esposo, e pode ficar tranquilo que também é para você, viu, essa aula. Então, mais para frente, a gente também vai tocar nesse ponto aí. Mas, enfim, como deixar de ser o melhor funcionário da sorveteria e passar a ser o dono da sorveteria? Hoje a gente vai mostrar para vocês que existem dois pontos aqui bem importantes, dois indicadores, digamos assim, que uma coisa é organizar a operação da sorveteria e outra coisa é realmente você proteger o lucro, né? Na verdade, desse primeiro passo aqui, né? A gente tem um segundo passo. Esse primeiro passo é o quê? O primeiro passo é organizar a operação da sorveteria e proteger o lucro. Então, a gente vai passar também por um segundo passo. Mas, um exemplo, em relação a isso aí, uma das coisas que a gente fala bastante aqui é que a gente precisa parar de ser amigo dos funcionários da sorveteria. E quando a gente fala isso, muita gente fala, pô, mas aí, enfim, pode ser aquele patrão meio grosso, aquela pessoa meio chata. Não é nada disso. É realmente você não precisa ser grosso, você precisa trazer uma clareza, entendeu? Com certeza tem que ter respeito, você precisa saber, como é que eu posso falar? Colocar na balança ali os dois pesos, entendeu? Nem ser aquele amiguinho do funcionário, mas também não ser um patrão ruim, entendeu? Então isso aí é bem importante, né? E por muito tempo, aqui na nossa sorveteria, a gente agia mais da outra forma. A gente queria ser o bonzinho. Muitas das vezes a gente levava muito prejuízo, porque se for colocar na ponta da caneta, todos os dias, levando um monte de sorvete para casa, todos os dias a gente dava lanche para a pessoa. Então ficava aquele descontrole dentro da sorveteria, porque a gente queria agradar, mas não estava sabendo agradar da melhor forma. Então, às vezes, a gente estava querendo ser o melhor amigo do funcionário do jeito errado, não expondo a nossa parte de clareza, de liderança, cobrança, porque uma vez que você está pagando uma pessoa para trabalhar para você, você tem que exigir o quê? Os resultados. Então, muitas das vezes a gente estava ali agindo pela insegurança, querendo agradar, e não estava realmente cobrando o que ia trazer resultado para a nossa sorveteria. Exatamente. E assim, uma das coisas que ajudou demais, e quando a gente fala nisso, né, a gente precisa parar de ser o amiguinho, né, do funcionário, digamos assim, realmente para melhora da sorveteria, tá, entendeu? Então isso aí é muito importante.
Porque talvez a pessoa ache que sendo amiguinho funcionário, ela vai melhorar a sorveteria e fala que não, entendeu? Às vezes acaba piorando a situação. Exatamente, exatamente. E uma das coisas que ajudou muito a gente aqui a ter essa clareza, essa organização, bom, a primeira coisa é você realmente agir como dono ali e parar de ser amiguinho funcionário nessa parte. Não é que você não vai ter respeito, não, você vai ter respeito, precisa ter o respeito, educação máxima ali, mas não confundir as coisas, entendeu? E uma coisa que ajudou muito a gente aqui na sorveteria foi quando a gente fez o quadro de funções dos funcionários. E o que é, né, o quadro de funções do funcionário? Quando a gente organizou a função de cada um. Então, cada um sabe o que fazer, cada um tem ali o direcionamento claro das tarefas que precisa ser executado, porque daí fica muito mais fácil de você cobrar, fica muito mais fácil para você não ter que ficar repetindo a mesma coisa sempre, então fica muito mais fácil para você delegar também, porque uma vez que você tem o funcionário entra para a sua sorveteria, e já você passa para ele com clareza tudo que tem que ser feito, da forma, os dias executando as ações certinho, você não precisa ficar revendo aquilo o tempo todo. Então, muitas das vezes, os maiores problemas do sorveteiro que tem equipe, que fala assim, eu tô lá na minha sorveteria, eu não posso virar as costas que o cirquinho pega fogo. Muitas das vezes, esse circo pega fogo justamente por isso, por não ter um quadro de função bem definido dentro da sorveteria. Então, vai acarretando vários problemas, fica difícil de delegar para os funcionários, fica difícil de cobrar, porque você vai cobrar, às vezes a pessoa fala, eu não sabia que precisava fazer isso. Então, isso vai acarretando problemas na sua sorveteria por uma falta de clareza, uma falta de saber o que fazer. E muitas das vezes o sorveteiro, ele vê o funcionário ali parado, mexendo no celular, e fala, nossa, mas ele não tá vendo o que precisa fazer, se eu ficar na sorveteria eu não paro, mas talvez ele realmente não está vendo o que precisa fazer. Então, quem que tem que tomar essa postura e corrigir isso é o dono. Exatamente. Mesmo assim, talvez você pode pensar, poxa vida, mas eu não tenho funcionário, é só eu, meu esposo, a gente trabalha em casal, precisa ter função? Será que precisa ter? Será que é bom ter? Com certeza, igual o Rangel comentou, tipo, a gente definiu muito bem isso pra gente, isso fez com que a gente alcançasse muito mais rápido nossos bons resultados, tanto na sorveteria, quanto também aqui no projeto Sorveteria Milionária, porque a gente faz isso, a gente consegue definir a função de cada um. Então, se você não tiver definido, ali vira uma bagunça, porque, você pagou leite, você fez isso, não, era para você fazer. Então, fica joga ali, bate e volta no outro, e ninguém sabe o que realmente é a função dele. Então, por muito tempo, a gente perdeu muito dinheiro na sorveteria, e perdeu muito tempo também, porque estavam os dois presos dentro da sorveteria, focado em quê? Ninguém sabia. Aí todo mundo, os dois ficavam limpando, ficavam atendendo, e quem estava cuidando das outras partes da sorveteria? Ninguém, estavam os dois sufocados na fabricação do sorvete, no atendimento e na limpeza. O resto estava tudo desorganizado. E quando a gente fala quadro de funções, existem dois modelos de quadro, dois modelos não, dois quadros de funções, o quadro de funções do funcionário e o quadro de funções do dono. Mas eu não tenho funcionário. Você precisa ter um quadro de função do funcionário e um quadro de função do dono, porque é você que vai fazer as duas coisas até então, até você contratar outra pessoa. Mas você precisa saber separar isso, entendeu? E aí, dentro do quadro de funções do dono, tá ali, exatamente. Também tem que tá ali o que você precisa fazer. Um exemplo, quem vai cuidar do financeiro da sorveteria? Quem vai cuidar da parte de estoque, dessa gestão aqui da sorveteria? Quem vai cuidar do marketing da sorveteria? Aí na sorveteria de vocês, inclusive, vocês fazem alguma coisa sobre isso, sobre financeiro, sobre estoque, sobre marketing? Alguém cuida de alguma parte? Ou é todo mundo, ou não é ninguém que faz isso, entendeu? Olha lá, eu vi um falando não. Então, assim, isso aí é bem importante, entendeu? A gente ter também o quadro de funções do dono, entendeu? Isso é muito importante. E muitas das vezes o sorveteiro, mas eu não tenho funcionário ainda, eu preciso fazer? Vocês precisam. Porque quem está começando vai ter que fazer as duas coisas. E muitas das vezes o sorveteiro foca mais no quê? No operacional, que é mais fácil, que é mais ali, ele já sabe fazer. Muitas vezes ele já começou ali desde criança, já ajudando a mãe em alguma coisa, então ele já sabe executar aquele processo. Mas se você ficar preso fazendo esse processo dentro da sorveteria, você vai ficar por muitos anos batalhando e não vai conseguir bons resultados da sorveteria. E muitas das vezes até descarregou a luzinha. Muitas das vezes até desistindo da sorveteria por não focar na função exata, que é a função que vai trazer retorno para você. Porque igual a gente fala aí, a mulherada que tá aqui, a sorveteira, fala aqui, se a gente não for limpar a casa, tem serviço todo dia. É o mesmo serviço. Mesma coisa da sorveteria. Se você ficar focado em atendimento, limpeza e organização, vai ter todos os dias as mesmas coisas para você fazer. Então fica esse processo repetitivo. Não que não precise de fazer, né? Precisa fazer, alguém tem que fazer. Mas tem que ser feito com organização, entendeu? Isso. E daí entra um passo muito importante, que não é ficar só fazendo isso, entendeu? Se você estiver começando aí, é realmente você entender o que você precisa fazer, que vai trazer resultado para a sorveteria. Lília, mas o que vai trazer resultado? A limpeza vai, a organização, o atendimento vai, mas você entender a sua real função de dono da sorveteria, é isso que vai fazer você alcançar um bom faturamento, um bom lucro dentro da sorveteria, com certeza realizar aí tudo que sonha, né, que almeja, porque de fato que a gente vai empreender tal, para alcançar bons resultados na sorveteria, né? Exatamente. Então, a primeira coisa é isso. E isso é muito importante, né? Um exemplo. Talvez você pode perguntar, mas o que isso aí vai ajudar vendendo frio? O
que vai ajudar isso aí vendendo frio? Um exemplo, a gente tem uma aluna nossa, a Vanessa, ela começou a fazer isso na sorveteria dela. Ela começou a fazer não só, né, o quadro de funções, mas ela começou a especificar cada tarefa dentro desse quadro de funções. Ela começou a protocolar tudo dentro da sorveteria dela. E adivinha o que aconteceu? Ela começou a ter mais tempo. Entendeu por quê? Porque os funcionários sabiam exatamente o que eles iam fazer, não precisava ficar perguntando para ela. E aí o que aconteceu? Ela teve mais tempo, as funcionárias tiveram mais tempo também, e aí automaticamente elas puderam fazer mais coisas dentro da sorveteria. Um exemplo, eles começaram a fazer bolo de pote que eles compravam, né? Isso. Começaram a fazer aqueles vários outros copo da produtos, né? felicidade, aqueles agora que tá no hype do momento aí, o pudim lá, Isso, o picodim. Então, vários outros produtos conseguiu agregar dentro da sorveteria. Na verdade, porque teve mais tempo, né? ela já tinha alguns produtos, e aí eles conseguiram, eles mesmos, começar a fazer esse produto, porque começou a ter mais tempo. E aí, ela tendo mais tempo como dona, o que ela fez? Ela começou a se programar para o Dia das Crianças já, para o Dia das Mães, entendeu? Então, fazer ações para isso. O Dia das Mães passou, então ela fez ações para isso, conseguiu se organizar para isso. Então, por que isso? Para você conseguir fazer, primeira coisa, um planejamento, entendeu? Então, isso aí é muito importante. No caso, beleza, eu começo a me organizar aqui, eu vou começar a fazer mais coisas, mas tá, eu preciso vender mais na sorveteria. Então, para isso aqui, a gente usa uma ferramenta que a gente tem, chamada venda turbinada, que é realmente para vender mais para o mesmo cliente da sorveteria, para aumentar o ticket médio do cliente, né, Adeli? Isso, e muito sorveteiro não aproveita como deveria. Muitas vezes fica aí, tá frio, fica às vezes ali no banquinho, ali na sorveteria, encarangada ali, e não aproveita como deveria dentro da sorveteria. E uma das principais ações é você ter estratégia para conseguir alavancar e turbinar as vendas aí. Uma das coisas muito importantes. Não é você ficar parado ali, esperando o cliente entrar e sair da sua sorveteria. Não, é você realmente conseguir ter ações para aumentar o ticket médio. Uma dessas ações é a venda turbinada. Exatamente. E aí, como a gente falou, é você vender mais para o mesmo cliente, porque muita gente quer atrair muito cliente, quer atrair cliente, quer vender mais, só que a pessoa esquece de vender mais para o mesmo cliente. E talvez um cliente que vai ali na sua sorveteria, talvez ele vai gastar R$ 10 só. Você, um exemplo, tendo ali as estratégias corretas, usando, no caso, a venda turbinada, você pode aumentar esse ticket médio para 20, para R$ 25, entendeu? Então, fácil, com né? certeza. E tem, lógico, que várias maneiras de fazer isso, entendeu? Então, isso é muito importante. Realmente vender mais para o mesmo cliente. Já começa a pensar aí o que você pode fazer para vender mais para o mesmo cliente. Talvez criar algum tipo de combo, enfim. Mas lembrando uma coisa, né? Muito, muito, muito em relação à precificação do produto. Isso, entendeu? hoje a gente aplica a venda turbinada, uma ação aqui, essa ação na sorveteria, e a gente faz essa venda turbinada com os nossos produtos leões, que é o produto leão, para quem não sabe, é o produto que dá mais lucro dentro do cardápio. Coloca aqui no chat pra gente, qual produto de vocês dá mais lucro hoje na sorveteria, se vocês souberem. Coloca aqui para mim. Então, a gente faz essas ações e em cima dos produtos leões da nossa sorveteria. Aí, quando o produto não é um produto leão, é um produto lagarta, que não dá muito lucro, então a gente tem que fazer ações também para aumentar esse ticket médio desse produto. Muitas das vezes a gente coloca um produto que às vezes é um sanguessuga com um produto leão, então acaba aumentando o ticket médio de um produto que não sairia tanto na nossa sorveteria. Para quem não sabe o que é produto leão, não compreendeu, é um método que a gente criou. Isso, a gente vai até passar por ele, eu acho que daqui a pouco ali. E exatamente isso, né? E para que é o produto leão? Simplesmente para garantir o lucro ali no final do mês, entendeu? Por quê? Faturamento não é lucro, né? Não adianta você faturar aí, eu faturo, sei lá, R$ 50 mil por mês, R$ 30 mil por mês, mas e qual que é o que sobra desse valor? O que sobra na última linha ali, entendeu? Na última linha do DRI, o que sobra ali, entendeu? Isso que é o importante. Isso que é importante. E é exatamente por isso que a gente tem essas ações com produtos leões, entendeu? Então, realmente, uma coisa que não é, e o sorveteiro acha que é o quê? É que o trabalho do dono não é só fazer sorvete, não é só fazer a sorveteria vender. Ele precisa realmente fazer vender e sobrar dinheiro no final do mês. Então, ele precisa entender sobre essas outras partes, entendeu? Ele precisa proteger o caixa de verdade. Exatamente. Inclusive, ponha pra gente aqui, hoje, tipo assim, o quanto que você consegue tirar livre no final do mês? Coloca pra gente no chat aí, quanto você consegue tirar? Consegue tirar um salário mínimo? Consegue tirar R$ 500, R$ 2.000, R$ 3.000? Quanto você consegue tirar? Porque isso, é lógico, depende muito sobre o faturamento. E a gente fala que uma sorveteria saudável é uma sorveteria que ela tem uma margem de lucro de pelo menos 20%. Pelo menos 20%. Pelo menos mesmo, entendeu? E assim, um exemplo, hoje a nossa sorveteria ela tem uma margem de lucro, uma média, em torno de 35%, entendeu? Isso que sobra na última linha, entendeu? Então, isso é bem importante. Um exemplo, se você fatura R$ 10.000 por mês, se a sua sorveteria estiver saudável, precisa sobrar pelo menos R$ 2.000 por mês ali para você. Pelo menos limpo, livre, pelo menos isso. Se vocês quiserem, pode tirar um print, anotar aí, pessoal. Isso. E da onde a gente tira isso, né? Dos 20%, de pelo menos 20%. Então, se você fatura R$ 30.000, tem que ter pelo menos R$ 6.000 por mês limpos no seu bolso. Eu faturo um pouco mais, 50 mil, cara. Você precisa ter pelo menos R$ 10.000 de lucro todos os meses, entendeu?
Então, isso aí, um exemplo, se você fatura isso aí e não sobra isso, cara, você não tem uma sorveteria saudável, entendeu? E a gente tá falando nesse cenário para quem não é só revende, porque quem fabrica tem que ter mais do que isso de Exatamente, lucro. como eu comentei, a gente tem 35%, entendeu? Isso. Isso porque, na verdade, a gente compra alguns produtos ainda, né? É. Então, tem alguns produtos que a gente pega para revender ainda. Um exemplo, a gente tem os picolés extrusados, né? Que a gente pega para revender. Isso. Tem alguns tipos de pote de sorvete, alguns potes de lactose, enfim. Então, cara, se você fabrica todos os produtos da sorveteria, você tem que lucrar pelo menos 30%, 35%, entendeu? Com toda certeza. Agora, se você é um revendedor, pelo menos 20%, que é nesse cenário que a gente colocou aqui. E talvez você até pense assim, pô, mas, cara, minha precificação tá certa, eu tô com um preço bom, um preço competitivo, e mesmo assim não tá sobrando. Em relação à lucratividade, não quer dizer só em relação à precificação, entendeu? Se você aumentar o preço, é lógico que você vai ter mais lucro, mas não necessariamente. Você sabia que você consegue ter mais lucro sem mexer no preço? Entendeu? E assim, isso é fato, entendeu? Você consegue ter mais lucro sem ter que aumentar o preço da sorveteria. Como? Eliminando os desperdícios que você tem na sorveteria. E talvez você fale, mas eu não tenho desperdício. Mas eu não tenho. Cara, com certeza você tem. Com certeza você tem desperdício na sorveteria. A gente também pensava assim, né, Adriana? A gente também pensava que não tinha desperdício dentro da sorveteria. E muitas das vezes o sorveteiro ele não dá real atenção para isso. A gente, por exemplo, aqui na nossa sorveteria, a gente estava tendo um prejuízo muito grande com o restinho de milkshake. Coloca aqui no comentário, quem aí padronizou os milkshakes já? Porque Você já a fez gente... comentário sobre isso, né? Não, Não? acho que Sobre não. padronização e tudo mais? Acho que não. É um tema legal pra gente fazer. Porque muitas das vezes, muito sorveteiro joga dinheiro no lixo. Eu tô fazendo uns reels da casquinha lá no nosso perfil para ajudar o sorveteiro a não ter prejuízo na sorveteria. Eu tô chocada do tanto de gente que jogava casquinha, que às vezes não sabia que dá para aproveitar de outra forma. Então, eu tô fazendo uma série de vídeo para ajudar também. Eu tô falando só da casquinha aqui. Mas tem muito desperdício escondido dentro da sua sorveteria que você pode atuar para não ter eles mais, sanar. Por exemplo, nós aqui, a gente estava tendo um prejuízo muito grande com o milkshake. Então, tempos atrás, né? Agora, graças a Deus, não tá tendo. Mas logo no começo lá, a gente jogava, fazia milkshake e jogava aquele restinho. Só um restinho, vai pro lixo mesmo, não tem problema. Talvez, por exemplo, por falta de padronização, o funcionário fazia e sobrava um pouquinho. Ou talvez ele fazia um pouquinho a mais por querer para tomar aquele golinho de milkshake, entendeu? E aí a gente foi colocando isso na ponta da caneta, começou a rastrear esse desperdício, e a gente viu que a gente estava tendo um prejuízo no milkshake ali no ano de 7 mil reais, entendeu? E isso aí como é que eu posso falar para vocês? Isso aí lucro, né? Isso aí, na verdade, é mais do que isso ainda, entendeu? Não é nem só esse. A gente colocou esses 7 mil porque a gente fez uma métrica e essa métrica deu X. Eu falei, não, vamos reduzir um pouco para ser mais assertivo na hora de falar, mais preciso. Mas esses 7 mil reais, cara, foi mais do que isso, entendeu? Enfim, mas aí você pode pensar, pô, mas cara, 20 mlzinho só de milkshake que sobra ali, 50 ml, cara, a hora que você, dependendo, lógico, né, o tanto de milkshake que você vender, a gente tá falando de milkshake, mas tem outras coisas, por exemplo, para quem tem self-service, coloca frutas no self-service, cara, fruta perde pra caramba, entendeu? Muito, muito. Então, assim, existem vários. Agora, se você fabrica, então, cara, você precisa tomar muito cuidado mesmo, porque é aí que mora o perigo do desperdício, entendeu? Entender, né? E não só entender, né? A gente tem que ver o BO, ver o problema e sanar esse problema. Então, não é só ver o problema, você tem que corrigir esse problema. Então, você só consegue isso se você ter ali um rastreio preciso do que precisa ser feito e como precisa ser executado dentro da sorveteria. Exatamente. E, lógico, consequentemente, como eu falei, a outra maneira de você ter mais lucro é a precificação correta dos produtos. E aqui a gente usa o método Rei Leão para isso, que é o que a Dali estava comentando, né? A gente tem um produto leão, um produto lagarto, um produto vira-lata, caramelo e um produto sanguessuga. Cada um deles tem em qualquer tipo de sorveteria. Ele tem esses produtos. Mas eu faço, sei lá, um exemplo, eu tenho sorveteria de sorvete expresso e vendo casquinha, sundae, essas coisas. Você tem esse produto, entendeu? Você vende milkshake, casquinha, sundae. Principalmente se às vezes não... que acontece muito, né? É mais o produto que não dá lucro, que a gente coloca ali o vira-lata caramelo. Porque às vezes você vende muito na sorveteria e você não consegue ver o retorno no final do mês. Por que acontece isso? Porque você está cheio de produto vira-lata caramelo, que vende muito e não dá lucro. Muito sorveteiro, às vezes, eu quero fazer uma taça gourmet na minha sorveteria. Agora, chegando no inverno, vou criar uma taça, uma novidade na minha sorveteria. Aí não sabe precificar. Às vezes até o produto vende bem. Às vezes ele está achando que está arrasando, salvando o inverno dele com o produto. Aí vai ver, cadê o preço desse produto? Cadê o lucro desse produto? Não tem. E às vezes investe num produto. Eu fico com muitas raivas, às vezes, porque eu publico um Reels lá de uma novidade para vocês fazerem na sorveteria. Primeira coisa que o pessoal, quanto que você coloca para mim colocar aqui também? E não funciona assim. Tipo, o meu preço pode variar. Às vezes eu pago um valor aqui no meu ingrediente, que aí na sua região não é a mesma coisa. E se eu passar, eu vendo aqui a 25, aí você coloca 25 aí, você está pagando o dobro que eu pago nos ingredientes. Aí, você vai vender o mês inteiro e vai falar, lá, a Dalília passou errado para mim. Olha lá, copiei o preço da Dalília, não funcionou. Mas por que não funcionou? Porque a precificação muda. A minha realidade é diferente da realidade de vocês. Então, varia. Então, você precisa precificar ali em dados. E a gente usa aqui o método Rei Leão para fazer isso, que dá a precificação mais precisa.
Ó, o Robson colocou ali, ó, eu peço desculpas, estou atendendo, mas estou ouvindo vocês. Maravilha, sem problema, Robson. Mas ele colocou um ponto aqui, o meu produto leão é açaí, mas nunca sobrou nada aqui. Então tem alguma coisa errada aí. Se o produto que mais vende é o açaí, só que não sobra nada, ou talvez eu possa ter entendido errado aqui o comentário, mas se o produto que vende mais é o açaí e se não sobra nada, na verdade ele pode ser o vira-lata caramelo aqui. Isso, o Ele produto pode que ser o vende vira-lata muito e não caramelo. dá lucro. Exatamente. E vocês têm uma tabela de precificação para nos fornecer. Cara, a gente tem uma tabela, inclusive a gente vai falar um pouquinho mais dela. A gente pode falar um pouquinho mais no final aqui. Nosso desperdício maior é com É, restos de sorvete. Isso mesmo, é com os restos. Cara, Então, aonde é? Cadê? aqui, ó. Euriana. Por isso que Esse eu é o falei. vilão. Por isso que eu falei que quem fabrica tem que tomar muito cuidado. Um exemplo. Quando a gente fabricava lá no começo, a gente deixava aqueles restinhos de sorvete no fundo do balde. E só para dar uma dica para você, que essa é uma das coisas. Existem várias outras. Essa é uma das coisas. E, cara, esse pouquinho de sorvete que fica ali no fundo do balde pode dar uma diferença tão grande no final do mês que você não faz ideia, entendeu? Muito, muito, muito. E muito até grande. aquelas bolinhas de sorvete, fica aquele restinho endurecido lá, às vezes, no fundo do balde, o sorveteiro vai lá e só lava, sem tacar água, lava, joga tudo fora. Gente, vocês não têm noção o tanto de dinheiro que vocês estão perdendo fazendo isso na sorveteria de vocês. Às vezes dá para até tirar um final de semana na chácara, fazer uma viagem, só regulando isso dentro da sorveteria. A Arlene colocou ali, quem revende, como aproveitar o que sobra do sorvete. Dá uma olhadinha no Instagram nosso lá, quando a gente fala da moreninha. Se você não conhece ainda, lógico, né? Se você conhece, você pode fazer moreninha que você restinho de sorvete, entendeu? Porque, enfim, quando você tá rapando o balde ali, né? Enfim, a gente tá dando várias dicas aqui, inclusive, hein? Quando você tá rapando o balde ali de sorvete, sobra talvez uma bolinha de sorvete, você pode pegar e fazer um... Ah, mas não vai dar, beleza, coloca num potinho separado, você vai juntar com outro do mesmo sabor e coloca de novo, entendeu? Olha lá, ela revende a moreninha, você pode fabricar sua própria moreninha. Aí, ó, mulher. Você pode fabricar sua própria moreninha, entendeu? Desperdício com certeza está no resto de creme que fica no balde. É muito, gente. Se vocês for colocar na balança, tem muito desperdício dentro da sorveteria. A gente tinha uma aluna que ela vendia, para vocês terem ideia, mais de 3 mil moreninha no mês na sorveteria dela. Mais de 3 mil moreninha. Então, assim, ela vendia muito moreninha, cara. Muito, mas muito mesmo. Então, já é uma dica para quem não vende, ó. Uma dica top, hein? Então, o que acontece? Realmente, você precisa entender sobre os produtos. E só para dar um exemplo para vocês, um exemplo, assim, um contexto, o produto leão é o quê? O produto que vende muito e dá muito lucro. Se você não sabe se ele dá lucro, talvez você não pode chamar de produto leão. Talvez ele pode ser um vira-lata, porque o vira-lata também vende muito e ele não dá lucro. Então, talvez se você vende aí na sua sorveteria e não sobra nada no final do mês, talvez você pode estar tendo muito produto vira-lata caramelo na sua sorveteria. Se você tem um produto lagarta, é um produto que vende pouco e dá muito lucro. Já o produto sanguessuga, né, que a gente fala, é um produto que você nem vende muito e nem dá lucro. E se você precisa ou precificar ele e fazer algumas ações para vender mais, ou eliminar do cardápio. E muitas das vezes, o mais compensativo é você eliminar do cardápio esse produto aí. E daí vocês vão falar pra gente, mas como que eu faço isso? Vocês têm que fazer a precificação correta. Exatamente. Vocês têm que entender quanto de lucro vocês estão tendo cada taça. Seja copos de açaí que vocês fazem na sorveteria, seja um brigadeiro, seja um petit gâteau, o que vocês for fazer de diferente na sorveteria, tem que saber precificar corretamente. Não é copiar o preço das outras sorveterias, não é pagar R$1, colocar 2, achar que está ganhando 100%, não é essa forma que faz a precificação na sorveteria, tá? E muito sorveteiro peca justamente nisso. Eu pago R$1, venda 2, está ganhando 100%. Eu vejo o meu concorrente vendendo X, aí copia do concorrente. Então, não funciona. Tem que saber certinho a precificação para ter esse dado mais preciso. Exatamente. Passo por essa outra parte aqui, por favor, uma mensagem. E o inverno, né, ele revela a verdade da operação da sua sorveteria. Porque no verão, você tem um alto movimento, igual eu comentei lá no começo, e daí ele esconde a bagunça. Ele muitas das vezes esconde os erros na sua sorveteria. Porque tá ali na demanda, sempre entrando gente, sai gente, então você vende. Entendeu? Então, só que não aproveita como deveria. Aí chega o verão, revela chega o inverno, revela aquele principal gargalo dentro da sorveteria, porque o movimento cai. Então, você acaba sentindo mais. Mas não porque, às vezes, não tá vendendo. Talvez até vende, mas vende menos, e daí você não vê nem lucro e nem dinheiro dentro da sorveteria. Acaba ali trabalhando e não vê retorno. Exatamente. Isso aí é algo bem importante, porque muitos sorveteiros, eles ficam ali mais no piloto automático no verão, né? Tá vendendo muito, mas ele somente está surfando a onda, ele não tem estratégia para vender mais. E por quê? Porque ele não consegue ter esse tempo de dono para criar estratégia, não consegue ter esse tempo de dono para poder criar processo na sorveteria, não consegue ter esse tempo de dono para ele poder se organizar para o inverno, entendeu? Então isso aí é muito importante. Entender sobre isso, entendeu? E assim, ação mais inteligente, no caso do inverno, é realmente você poder organizar, treinar, proteger o lucro da sua sorveteria, cortar desperdício e realmente vender produtos certos aí na sua sorveteria. Isso é muito importante, entendeu? Essa é a ação, entendeu? É a ação mais inteligente, é você realmente se tornar o dono da sorveteria, né? Não o melhor funcionário da sorveteria. Então já pega e anota aí, gente. O que é? Organizar
Para quem tem equipe, treinar, proteger o lucro da sorveteria, cortar os desperdícios e vender os produtos certos, os produtos que dão lucro, que dão margem, que colocam dinheiro no seu bolso, não só venda, mas dinheiro. E quando a gente fala assim, um exemplo, se organizar, talvez nem equipe você tem, nem funcionário você tem. Eu vendo 10 mil por mês, vendo nem isso ainda, vendo 20 mil. A gente tem aqui, você quer copo? Não. A gente tem aqui, a gente usa inclusive, né, na mentoria, inclusive quem participou da semana da sorveteria, que a gente mostrou a oportunidade da mentoria e tudo mais, a gente tem na mentoria marcos, entendeu? O primeiro marco é de 30 mil, o segundo é de 50, o terceiro de 100, e o quarto marco é de 1 milhão por ano de faturamento. E aí, para cada um desses marcos, tem, como é que eu posso falar para você? Como que a pessoa se organiza para ser o dono da sorveteria? Um exemplo, a pessoa precisa tirar um tempo ali para realmente poder pensar na estratégia da sorveteria, como é que vai vender mais, como que vai, talvez, fazer algumas ações em datas comemorativas e tudo mais. E aí, se a pessoa não fatura nem 30 mil por mês, o que a gente aconselha ela a fazer? Inclusive, já é uma dica lá de dentro da mentoria, viu? O que a gente aconselha a fazer? Lógico, lá dentro da mentoria a gente guia a pessoa, exatamente. Mas para a pessoa tirar, pelo menos ali 1 ou 2 horinhas por dia, para ela poder pensar nessa parte estratégica da sorveteria, entendeu? Mas não dá tempo, não sei o quê. Cara, se acordar 1 horinha mais cedo, acho que dá tempo, não dá não? Se for dormir talvez 1 horinha mais tarde, isso pode, talvez, pô, tirar mais ainda, talvez, da zona de conforto, né? Prejudicar um pouquinho. Mas eu vou acordar mais cedo, eu vou dormir menos. Mas é por um tempo só. E esse dormir menos, digamos assim, é por pouco tempo. Até você se organizar com esse tempo que você vai ter pensando na estratégia da sorveteria para poder, entendeu? Ter mais tempo lá para frente e tudo mais. Então, realmente, organizar é ser o melhor funcionário na sorveteria, mesmo que você não tenha funcionário na sorveteria, entendeu? E aí entra em relação a treinamento, a você treinar os funcionários também, né? Com quadro de funções. Então, principalmente no inverno, né? Principalmente no inverno, você tem que saber direcionar a sua equipe, você tem que ter ali bem claro o que a sua equipe precisa fazer, porque senão a pessoa vai ficar ali no frio, vindo na sua sorveteria, você às vezes paga uma pessoa para ficar ali sem fazer nada, então não aproveita como deveria, então tem ações específicas para aproveitar melhor também. Exatamente. A pessoa precisa saber o que precisa ser feito. Você precisa, para você proteger o seu lucro, o que você vai fazer? São 2 pontos muito importantes. O primeiro deles, cortar os desperdícios, né, da sorveteria. O segundo é a precificação correta dos produtos, entendeu? Então isso aí é muito importante. Uma outra coisa também, né, que entra ali talvez em custos, é você realmente saber comprar, entendeu? Você comprar da melhor forma possível. Você vê que é uma coisa ligando à outra. Como você já vai ter um exemplar tirado dessa horinha para você pensar da parte estratégica da sorveteria, né? Você vai ter já feito um quadro de funções, tudo certinho. O que você vai fazer nessa horinha? Você pode pegar e pesquisar fornecedor para você proteger o seu lucro, para você comprar mais barato na sorveteria. Isso tirar um horário para precificar, para saber a sua margem correta de cada produto. Isso aí tá na estratégia, isso é estratégia, entendeu? Então, realmente, e aí, vender os produtos certos também. Você vai tirar essa horinha, né? E aí, para cada marco da mentoria, né, no caso, tem um tempo específico, digamos assim. Por exemplo, hoje, eu e a Dalília, o nosso maior tempo, hoje, é focado nesse projeto nosso de ajudar os outros sorveteiros, entendeu? Tanto no Instagram como na mentoria, entendeu? Também no nosso treinamento que a gente tem. Sorveteria é complicado. Exatamente. Então, assim, e aí, mas e a sorveteria? A gente já automatizou, assim, 90% da sorveteria, entendeu? Então, hoje ela não depende mais de mim, nem da Dalília para funcionar, nem a fábrica depende mais de mim, nem da Dalília para funcionar. Por quê? Porque lá atrás a gente começou a tirar essas horinhas aí para poder agir como dono, a pensar como dono, entendeu? A colocar estratégia na sorveteria, a cortar gasto, entendeu? A saber comprar, entendeu? Então, isso aí é muito importante. Mas talvez, né, tenha um problema aí que vocês podem falar. Muito sorveteiro, talvez ele até entende que precisa ser feito, mas o problema é que sozinho acaba travando e na hora de organizar em relação à colocar equipe, em prática, ou casal, né, colocar realmente ferramentas em prática. Que ferramenta é essa? Ferramenta de precificação, por mais que talvez você consiga comprar uma planilha de precificação, mas, cara, será que esse método de precificação está certo para a sorveteria? Será que realmente vai trazer lucro para você? Será que não vai? Então, muitos sorveteiros, eles acabam travando nisso, como a gente travou lá atrás, entendeu? A gente travou nisso lá atrás também. Realmente, a gente, não sabia como fazer, a hora de fazer, e muitas das vezes a gente procrastinava e deixava, não ia fazer. Aí acontecia um monte de problema, depois a gente precisava voltar e fazer de novo, enfim. Então, realmente é isso aí. E justamente é aí que a maioria continua patinando ano após ano, entendeu? A pessoa talvez não sabe o lucro no final do mês, ele vende, mas realmente ele não está vendendo na sorveteria, ele poderia vender muito mais, talvez não consegue... Explorar mais, né? Tem uma. E quando ó, pra você ver, pessoal, quando a gente fala de precificação dos produtos, não é somente, né, você ir lá e precificar o produto. Que isso já ajuda muito. Que barulho é esse? Jogo. Não sei se vocês. Batalhão. Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas acho que é uma corrida do pessoal do batalhão da polícia passando aqui na rua. Eu escutar aí os barulhos da sirene. Mas eu acho que eles não vão escutar, não, porque ele abafa aqui. Mas vamos lá. Tem que voltar ao raciocínio aqui agora, que eu prestei atenção no pessoal ali. E aí, né, nesses pontos em relação à precificação, não é só você saber se esse produto dá lucro. Você precisa saber se na margem da sua sorveteria, na média mensal, se ela está dando lucro.
Porque talvez tenha um produto que dá lucro, mas talvez tenha outro que não dá lucro, e na média tá ruim, você tá no vermelho. Principalmente para quem revende, porque às vezes num produto X você pode estar ganhando muito bem. Aí no outro tá lá embaixo, o lucro é bem pequenininho. Então você precisa saber na margem o quanto tá saudável a operação da sua sorveteria. E muitas das vezes a gente não sabia que precisava disso, a gente não sabia que precisava precificar de forma correta, a gente não sabia como fazer. Porque não basta só saber o que precisa ser feito, a gente é preciso aplicar do jeito certo para funcionar dentro da sorveteria. Exatamente. E assim, exatamente por isso, por essas dificuldades, né, que a gente já realmente conseguiu preparar algo especial para poder ajudar vocês nessa jornada. Lógico, como é que eu posso falar? Realmente é para quem quer dar talvez um próximo passo, para quem quer poder, como é que a gente pode falar? Talvez profissionalizar mais a sorveteria, entendeu? Essa parte. E o que que é isso? O que que a gente preparou para vocês? Deixa eu só mostrar aqui. Que é, no caso, pessoal, é o nosso treinamento de sorveteria descomplicada, entendeu? A gente fez um treinamento e a gente vai explicar para vocês aqui o motivo que a gente fez isso aqui. Porque, sinceramente, a gente não queria fazer esse treinamento. E não é papo, não, tá? Não é papo, não. E vocês vão entender o porquê. A gente, para quem sabe, né, para quem participou da Semana da Sorveteria, a gente ali disponibilizou, digamos assim, a oportunidade de algumas vagas para entrar na mentoria Sorveteria Milionária. Tanto é que agora, essas vagas se encerraram. Então, a gente não está aceitando mais gente agora dentro da mentoria. Agora não está mais, entendeu? E aí, muitas pessoas, no caso, como a gente comentou, que assistiu, né? Elas, pô, o pessoal se conectou ali e, assim, por algum motivo ou outro, talvez eles não conseguiram entrar dentro da mentoria, entendeu? Talvez porque encerrou as vagas, talvez porque não foi aprovado, não foi aprovado, talvez não tinha uma condição legal ali para realmente entrar dentro da mentoria. Porque o fato é que a mentoria ela não é barata. Isso é fato, entendeu? E por que disso? Porque é um acompanhamento personalizado. É o meu tempo, o tempo da Dalília, que está ali para realmente guiar o aluno, cada aluno, individual, entendeu? Para realmente conseguir ter um faturamento bom, mas não só faturamento, a lucratividade também, não só a lucratividade também, mais tempo dentro da sorveteria, entendeu? E o pessoal começou a fazer outro tipo de pedido. Falou, pô, podia ajudar a gente. Agora, né? A maioria das perguntas, eu não faturo nem 30 mil por mês, não tem condição agora de muitas vezes dar esse passo da mentoria. Então a gente pensou muito aqui, falou assim, o que a gente pode fazer, né? Muita gente falava que, pô, eu não aguento mais pagar incêndio aqui na sorveteria, eu quero realmente transformar a minha sorveteria num negócio de verdade, não ser apenas uma portinha, entendeu? Ser realmente uma sorveteria de verdade aqui. Inclusive, para vocês poderem entender, tem aqui, ó, o pessoal colocando, eu estava assistindo a live, no meu caso, eu tenho uma saiteria e tal, enfim, perguntando se a gente tinha algum outro tipo lá, você tem algum curso ensinando como precificar sorvete, precificar o self-service, né, que muitos têm essa dúvida de como precificar o self-service corretamente para não ter prejuízo, né? Exatamente, eu quero agradecer imensamente as 3 aulas, pude aprender muito com vocês e tal, assistir a aula, fiquei interessada, enfim. Então, e aí, o que aconteceu? E daí tem mais um motivo aqui, pessoal. Por que a gente criou o treinamento de sorveteria descomplicado? Porque, um exemplo, principalmente no ano passado, né? Que o inverno chegou mais cedo também. Não sei na cidade de vocês, mas aqui pra gente o inverno chegou bem mais cedo o ano passado. E aí, o que aconteceu? Várias pessoas, e aí aconteceu algo que realmente incomodou de verdade a gente aqui, que vários sorveteiros, várias sorveterias fechando porque a pessoa, cara, não tinha condições de passar ali. E principalmente aquelas sorveterias um pouco mais pequenas, né? Aquelas que faturam ali entre 5 mil, 10 mil reais por mês, que a gente sabe que é muito desafiador, principalmente se a precificação estiver errada, se a organização da sorveteria estiver errada, entendeu? E se não tiver tempo, né, para fazer tudo sozinho, né? Exatamente. E aí, a gente realmente viu, pô, talvez se a gente tivesse feito algo diferente, algo para poder ajudar, talvez esse pessoal não, cara, talvez a maioria não fecharia a sorveteria. Por quê? Como o que a gente aprendeu nesses anos que a gente tem de sorveteria, a gente poderia, é lógico, dentro do treinamento, compartilhar isso com a pessoa, e daí, vamos lá, entra num ponto bem importante também. Mas por que vocês não compartilham aqui com a gente agora? Porque, pessoal, um exemplo, a gente já está aqui, na verdade, toda quinta-feira, né? Toda quinta-feira, compartilhando conteúdos com vocês, e aí entra um outro ponto, que existem ferramentas para poder facilitar também a vida do sorveteiro, entendeu? E essas ferramentas, elas têm custos também, entendeu? Então, não é porque, pô, a gente não quer vir aqui e realmente ensinar isso, para vocês poderem entender. E aí surgiu, a gente pegou e trouxe da mentoria, o que o sorveteiro precisa fazer para bater, pelo menos ali, o primeiro marco, que é os 30 mil reais por mês, mas tem um detalhe, bater 30 mil reais por mês com lucro, e também com tempo, do jeito certo, entendeu? Então, assim, isso aí é muito importante. Só que a gente viu também que o sorveteiro, ele realmente, ele talvez busca, né, enfim, aprender e tudo mais, e tem muito curso por aí, entendeu? Curso online, existe vários cursos online. Só que o sorveteiro hoje, ele assim, informação por informação, tem em qualquer lugar. No Instagram tem informação, no YouTube tem informação, no TikTok tem informação. Tem muitas informações, só que às vezes é informação vaga. Muitas vezes você quer aplicar na sorveteria, mas você não entende se serve para você ou não. Aconteceu igual o curso o vídeo da roleta lá que eu fiz de inverno. O pessoal, a primeira coisa que eles perguntam, sabe precificar? Então, muitas das vezes,
Que preço que eu coloco? Como que eu sei? A pessoa está distante. Então, existem ferramentas prontas para ajudar nesse processo, né? Exatamente. E é exatamente isso que está aqui nesse slide. Ó. O que o sorveteiro precisa, principalmente o sorveteiro que está corrido na sorveteria, não é de informação. Ele não precisa de mais informação, precisa de direção, entendeu? Porque, assim, o problema, no final das contas, nunca foi falta de informação, porque, como a gente comentou, informação tem tudo quanto é tipo de lugar hoje em dia, entendeu? O problema é que a pessoa não tem uma direção, a pessoa talvez não consegue aplicar, porque tá cheio de informação, não sabe o que vai aplicar, e realmente, o que falta? O que faltava, no caso? Um caminho simples para a pessoa realmente poder executar no meio da correria do dia a dia do sorveteiro. Então, a gente viu que o que realmente o sorveteiro precisa hoje não é de mais aula, precisa de realmente um passo a passo claro, prático e aplicável dentro da sorveteria. Algo que você consiga, por exemplo, entrar hoje, assistir hoje, já aplicar hoje mesmo, já executar hoje mesmo. E por isso, a gente criou o treinamento sorveteria descomplicada, como a gente falou para vocês. E para vocês poderem entender um pouco mais disso aqui, o treinamento sorveteria descomplicada, ele não é um curso online. O que eu costumo falar que ele é o quê? Ele é um tutorial para você aplicar ferramentas na sorveteria, entendeu? Ele é um tutorial para você aplicar ferramentas. É realmente um conteúdo rápido, direto ao ponto. Não é nada com enrolação, nada enchendo linguiça, entendeu? Então é um conteúdo direto ao ponto para você realmente poder parar um pouquinho, assistir e aplicar, entendeu? Então ele foi feito exclusivamente para quem não tem tempo, é um treinamento rápido. Ele realmente é um modelo desenhado ali para a sua realidade, porque, como a gente comentou, o curso, ele ensina, e a maioria dos sorveteiros, no caso, cara, ele precisa de uma direção, não de mais ensinamento, entendeu? Então isso aqui é realmente um treinamento feito para quem não tem tempo, mas realmente precisa de mais resultados na sorveteria. No caso, assim como a Ione, que é uma aluna nossa do treinamento de sorveteria descomplicado, que em 15 dias que ela começou a ver, que ela começou, realmente, ela entrou dentro do treinamento de sorveteria descomplicada, ela começou a ter os primeiros resultados dela. A gente trouxe até um trechinho aqui da própria Ione, dela falando aqui. Vamos ver se vocês vão conseguir escutar aqui o áudio. Passando aqui para falar para vocês sobre o treinamento que eu fiz com a Galeria Rangel, sorveteria descomplicada, e que foi um divisor de águas na minha vida. Eu sou aqui de Talismã, Tocantins, uma cidade bem do interior do interior. Ela tem por volta de 2 a 2.500 habitantes. Quando eu iniciei na sorveteria, foi, tipo, muito amador, eu não sabia nada. Eu, de cuidar dos meus 2 filhos pequenos, queria abrir um negócio para mim trabalhar por conta própria, por causa que eu falava que eu ia ter rotina, eu ia ter tempo com eles. Aí foi aluguel atrasando, água, energia, fornecedor atrasando. Tinha mês que eu tinha que escolher ou comprava o açaí ou comprava o complemento. E quando eu entrei no treinamento, em fevereiro, tipo, eu entrei, a minha última esperança era o treinamento, né? Apliquei, assisti as aulas, que já foi surtindo o efeito. E tem outras estratégias que eu ainda preciso aplicar, mas o pouco que eu já apliquei, eu já vi muito, muito resultado no meu negócio, muita diferença. No curso, eu aprendi a precificar do jeito certo, né? Da maneira certa, não através de achismo, mas com a planilha de precificação, a gente aprende a precificar do jeito certo. Pode entrar sem medo no curso e aplicar as estratégias que é ensinada lá, que em questão de semanas a gente já vê o resultado na sorveteria da gente. Em 15 dias depois do curso, aplicando as estratégias, eu já tinha faturado o que eu demorei o mês de fevereiro todinho pra faturar. Através do curso, eu aprendi que pequenas coisas, né, a gente acha que é pequeno, mas quando soma tudo, dá uma diferença muito grande no final do mês no nosso caixa. Eu fiz o 3.100 a mais do que eu fiz no mês de fevereiro, só usando as estratégias, algumas estratégias que eu aprendi no curso, porque eu nem coloquei todas as estratégias em prática, e já deu uma diferença de mais de 3.000 no meu faturamento no final do mês. Depois do curso, eu aprendi muito a questão da precificação correta. O meu sonho de empreendedora é tirar minha sorveteria do aluguel, né, comprar o ponto próprio pra ela e ser uma sorveteria de referência na cidade e na região. E com o curso, né, eu vejo que é possível. Exatamente, e justamente eu acredito que logo ela vai ter essa sorveteria referência na cidade dela, com toda a certeza, entendeu? Então, no treinamento de sorveteria descomplicada, você não vai encontrar um monte de aula longa e teórica aí para você vai realmente encontrar ferramentas prontas para você poder aplicar na sua sorveteria. Modelos que realmente você só vai copiar e adaptar para a sua realidade da sua sorveteria. Tutoriais, no caso, direto ao ponto, realmente mostrando exatamente como você vai usar essas ferramentas, sem enrolação, sem realmente teoria. Ponto, né? Tudo na prática, direto ao ponto, entendeu? É literalmente assim, você vai abrir, você vai entender realmente como funciona e aplicar no mesmo dia, porque o que a gente falou, né? O que falta, o que trava, no caso, a maioria dos sorveteiros não é falta de esforço. Porque o sorveteiro é uma pessoinha muito esforçada, e a gente sabe disso. Trabalha final de semana, feriado, vem pra sorveteria, abre, fecha. Então, o sorveteiro trabalha pra caramba. Exatamente. Então, não é falta de esforço, entendeu? É realmente a falta de clareza do que fazer primeiro. E o treinamento de sorveteiro descomplicado, ele resolve exatamente isso. Ele vai organizar, simplificar e te tirar do caos da sorveteria. Então, como a gente comentou, realmente, você vai conseguir ver hoje, aplicar hoje mesmo aí na sua sorveteria. E a gente costuma falar que o treinamento de sorveteria descomplicada, ele realmente, ele é o fim do caos aí na sorveteria, porque ele vai, no treinamento, para vocês poderem entender, a gente trabalha aqui 4 pilares principais, que é o pilar de operação eficiente. O que a gente faz nesse pilar de operação eficiente? É organização e o controle da sorveteria. Lembra que a gente falou em relação a ter quadro de funções, tudo, então a gente passa tudo nesse pilar. Em relação a finanças descomplicadas, em relação a lucro, em relação à precificação, então isso é aqui, entendeu? Também, no caso, o terceiro pilar é estratégias que vendem. Depois que você organizou a casa, depois que você viu a precificação, se está correta, se está tendo lucro, aí sim, é hora de você começar a vender mais na sorveteria. E também a gente tem a comunidade, que é um suporte e aceleração realmente aí na sorveteria. Então, essa comunidade é onde o pessoal tira ali as dúvidas.
entre o grupo. Então, tem um grupo ali, que a gente está nesse grupo, e tá os outros sorveteiros, então lá dentro desse grupo pode tirar dúvidas, um com o outro, trocar experiência, trocar receita, então é bem bacana. Para vocês poderem entender, no pilar 1, que é o pilar de operação eficiente, aqui a gente tem o termômetro do ponto, que é uma ferramenta que a gente usa para poder ver realmente se o ponto que você está é bom ou se não é bom. Se for bom, quão bom é o seu ponto? E quais, né, o que você pode fazer para poder melhorar isso? Entendeu? Tem também o quadrante do tempo do dono, que é ali, isso aqui já é um passo, talvez, antes do quadro de funções, né? A gente precisa aplicar o quadrante do tempo para realmente ver o que é importante você fazer, ver o que é urgente, o que não é urgente, o que dá para você eliminar do seu dia a dia. E também o rastreio de desperdícios, né? Aqui a gente fala de operação em si, mas automaticamente você também vai acabar tendo mais lucro, porque com essa ferramenta de rastreio de desperdício vai ficar muito mais fácil de você evitar desperdícios na sorveteria, e não só evitar os desperdícios, mas também você poder metrificar os desperdícios que tem, entendeu? Então isso aí é bem importante. Inclusive, a gente trouxe até alguns prints aqui dos alunos, né? Em relação ao termômetro do ponto, ó, o pessoal colocando, o meu ponto deu 76 graus aqui e tudo mais, o meu deu 55. Então, assim, o pessoal falando em relação ao termômetro do ponto, esse outro aqui falou, nossa inauguração foi sábado. Foi nesse sábado agora, faz um ano que a gente... Um ano depois de abrir a loja. Oi? É legal ler aqui, tá? Leio pro pessoal. Nossa inauguração foi sábado, um ano depois de abrir a loja. Saímos de um espaço pequeno, onde a gente pagava o aluguel ali para um ponto da avenida de 2.800, confiante que as coisas vão melhorar. No dia da inauguração, choveu bastante, já no domingo o tempo firmou, e tivemos clientes o dia todo. Foi o dia de maior faturamento desde quando a gente começou a trabalhar com sorvete. Então, ele teve a coragem de mudar de ponto, foi para um aluguel bem mais caro, porque ele tinha uma ferramenta termômetro do ponto. E foi, depois que ele mudou de ponto, foi o maior faturamento que ele teve desde quando começou a trabalhar com sorveteria. Então, isso é um ponto muito importante, né? Você ter certeza se o seu ponto é bom ou não é bom, porque muito sorveteiro bate a cabeça muito tempo em pontos que não vai dar resultado, muitas vezes. Ou quer abrir a sorveteria, quer entender se o ponto é bom ou não, então tem que ter isso bem claro, né? Exatamente. Isso aqui já é, no caso, um comentário que teve sobre o quadro de funções, né? Inclusive, a gente tem essa aluna, Aparecida, que inclusive hoje ela está dentro da mentoria também. Ela migrou, né? Ela migrou, ela fez um upgrade ali do treinamento para a mentoria, e ela comprou esse quadro aqui, que é um quadro de funções bem grandão, que ela pode escrever ali, então fica mais fácil, né? Bem mais fácil. Define certinho, né? Para quem não mexe com planilha, é maravilhoso. Exatamente. Também, né? E aqui também, ó, acabando com o desperdício no milkshake, na verdade, eles sabem a quantia, erram propositalmente, agora não tem mais motivo de errar, entendeu? Que é aquilo que a gente comentou aqui. Então, realmente, depois que você organiza tudo isso, você, consequentemente, vai conseguir ter até mais tempo dentro da sorveteria, mais tempo para sua família. Por quê? Porque você organizou o quadro de funções, você realmente usou aquela ferramenta também do quadrante do tempo, para poder ter mais tempo. Então, realmente, ajuda demais isso. Você vai conseguir sair realmente do caos e da sua sorveteria. O segundo pilar é o pilar de finanças descomplicada. Aqui sim a gente vai falar sobre precificação, né? A gente tem uma ferramenta que é de precificação inteligente, controle de fluxo de caixa, também para quem não sabe o que é o controle de fluxo de caixa. É você realmente controlar as entradas e saídas da sua sorveteria. Com precisão, né? Porque Exatamente. A gente tem ferramenta para isso. A gente tem planilha de precificação inteligente, a gente tem planilha ali para você fazer esse controle, fluxo de caixa, a gente tem ali na parte da precificação o método Rei Leão para você entender e aplicar na sua sorveteria. E dá muito resultado, né? Porque, igual a gente comenta, né? Financeiro é o coração da sorveteria. Exatamente. Ó, inclusive, aqui tem uma mensagem do nosso Fábio. Ele falou lá, eu criei um grupo aqui para controlar todas as despesas, eu e minha esposa, física e jurídica. Uma vez por semana, eu passo para a planilha. Fazendo um levantamento aqui para fazer a precificação, eu entendi o porquê. Também tem loja que vende... Que tem pouco sorvete e mais açaí. Porque no caso, dá mais lucro, o açaí dá mais lucro, entendeu? E ele entendeu isso. Então fica muito mais claro para a pessoa, quando ela consegue entender essas coisas. A precificação correta, inovei com produtos novos, como moreninha, canudinho trufado e ovos de Páscoa. Estou focado na rotina e abertura e fechamento da loja. Diminuir também os desperdícios. Então, ó, é muito top isso aqui, ó. A pessoa já tendo resultado ali logo nos primeiros dias ali do treinamento, entendeu? Então, enfim, tem realmente... Aí, homem aqui colocou, eu estou em choque, não fabrico, só revendo. E o fabricante sugere o preço ali de venda. E quer que a gente revenda e siga esse preço. Quer que o revendedor siga esse preço. Aí ela foi calcular o CMV desse produto e todos estavam dando acima de 50%. Para quem não sabe, um CMV, né, que é o custo da mercadoria vendida, é o custo que você tem em cima daquele produto, ele precisa ser de, no máximo, até 35%, entendeu? Então, mas como que eu faço para saber essas contas, esses cálculos? Com uma planilha. Né? A gente tem a planilha de controle financeiro, de precificação, e você consegue ter essa métrica usando a planilha. Então, inclusive tem a lista aqui que ela colocou, colocando em prática, colocando a planilha do curso. Preço de venda, 40%, custo do produto, 26%, aí a margem, 35% mínimo. Então, assim, o pessoal começa a entender. Então, aqui, você vai parar de realmente vender no achismo e vai realmente ter o lucro total aí da sua sorveteria. Então, isso aqui é muito importante. Com essas ferramentas, você vai deixar, né, de realmente, ficar confuso e vai entender, não, esse produto tem lucro, esse não tem lucro, entendeu? Esse que eu não tenho, eu vou precificar para ele ter lucro. Então, você vai entender exatamente quanto você ganha em cada produto, identificar onde você está perdendo dinheiro e realmente corrigir isso aí com uma precificação inteligente.
O terceiro pilar, que é o quê? É estratégias que vendem. Como a gente falou, uma vez que você conseguiu organizar o seu tempo e conseguiu ver em Organizar a relação operação, né? à operação da sorveteria e a precificação também, né? Você vai, aí sim, ter mais estratégias para vender. Aí você vai poder vender mais na sorveteria, né? Isso, e uma dessas estratégias é aumentar o ticket médio, que a gente fala, é a venda turbinada. Precisa também de injeção de caixa rápido, porque a gente sabe que muito sorveteiro, que às vezes está aí na sorveteria, não fatura nem 30 mil, não está vendo dinheiro, precisa de ações de caixa rápido. Então, a gente tem a gente fala que é a injeção de caixa rápido, são ações rápidas para você levantar um dinheiro rápido na sorveteria. E o delivery estratégia. Então, a gente tem uma aula bônus para você entender o algoritmo do delivery. Na verdade, a gente tem uma aula sobre essas ações de vendas, que é também, né, falando sobre o delivery, né, para você poder aplicar várias coisas. E também a gente tem uma aula que a gente fez, que inclusive, cara, esse é um aulaço, digamos assim, que é sobre o algoritmo do iFood. Quem já ouviu falar? Eu vou falar um negócio para você, que só essa aula do algoritmo do iFood, só essa aula, ela já paga o custo todo, já. E se a pessoa aplicar isso, o resultado que ela vai ter, cara, é muito grande, entendeu? Muito grande. Ah, mas na minha cidade não tem iFood, não tem problema. O algoritmo do iFood, ele serve para qualquer tipo de delivery. Pode ser aquele delivery que você vende no WhatsApp da sua sorveteria. Pode ser para aquele também. Porque ele é um algoritmo. Então, uma vez que você entende, porque pensa comigo, ó, o iFood ele é uma plataforma desenvolvida especificamente para delivery. Então, esse pessoal, eles estudam o comportamento do cliente. Então, é lógico, né? Eles são um aplicativo para delivery. Então, o que os caras precisam fazer? Precisa entender o cliente para poder vender mais para esse cliente. Então, na aula do algoritmo do iFood, é para você poder entender como que é o comportamento do cliente em relação ao delivery. E vocês entendendo isso, pode aplicar em qualquer outro tipo de delivery que for, entendeu? Então, resultado. Só isso aqui, só esse bônus que a gente vai dar aqui no treinamento, já paga o curso todo, já, com toda certeza. É só você aplicar. Não vai pagar se você só assistir e não fazer nada, entendeu? Aí realmente não vai. Mas se você aplicar, cara, tem certeza que vai dar resultado. Com toda certeza. Inclusive, tem mais aqui um print de um aluno nosso que colocou, ó, dando mais um passo, partindo para o delivery que eu não tinha. Então, aqui ele estava organizando, né, em relação ao cardápio do delivery, cardápio e tudo mais. Dele, né? E detalhe, não tem iFood na cidade dele, mas mesmo assim ele deu um jeito e colocou ali o cardápio. Né? Exatamente. Outras alunas colocando em prática também, em relação às outras ações de vendas, fazendo produtos diferentes dentro da sorveteria. Então, cara, é realmente muito importante isso aqui, entendeu? E o acelerador, né, no caso também, é o ambiente. Quando você está num ambiente que tem outras pessoas com o mesmo objetivo do que o seu, fica muito mais fácil você também alcançar esse objetivo, entendeu? E a gente fala que, no caso, a comunidade em si, ela é... espetacular. Ela é realmente. Deixa eu só ver aqui. A comunidade, ela ajuda demais, entendeu? Uma vez que os alunos, eles trocam ideias, entram em contato um com o outro, trocam dicas e tudo mais, cara, realmente... então você está num ambiente, né? Para quem participou da Semana da Sorveteria vai entender. Isso daqui é como se fosse um mini ambiente de foguete, digamos assim, né? Então isso aqui é bem importante, entendeu? Para vocês poderem entender, o pessoal passa, assim, várias dicas lá dentro e compartilha resultado, então é bem interessante, entendeu? Então são vários prints que a gente tirou aqui, deixou para vocês verem aqui, entendeu? Como são muitos, olha lá, inclusive esse daqui, ó. Como que o curso abre a mente da gente, né? Eu estou colocando laranja, bem cheguei, porque aqui é repleto de salões cinzas. No caso, ele estava reformando a sorveteria. Esse aqui é o Cledson, ele estava montando a sorveteria dele, entendeu? Então, eu colocando aqui, ó, olha lá, vamos lá, para vocês poderem ver. Esse aqui é o pessoal falando lá, viu? Opa, tem até o número aqui, não pode ter o número dele aqui, eu vou sumir aqui, sumiu. Mas esse grupo é muito bacana. A gente troca informações com quem passa pelo mesmo que a gente, entendeu? Então, realmente, para vocês poderem entender, é algo que o pessoal se ajuda lá dentro, entendeu? É algo que o pessoal se ajuda lá dentro. Olha lá, mais um aqui da Lili. Passando para falar o quanto o curso impactou no meu negócio. Sempre quando o tempo esfriava, chovia, eu não abria a sorveteria, eu ficava em casa. Na chuva, chovia, eu nem abria. E hoje, a chuva começou às 13 horas e ficou até às 3 da tarde, ou às 4 eu fiquei em casa, mas quando parou, eu vim para a sorveteria. Então, assim... Enfim, aprendi muito, ó, pessoal, trocando... ações, né? Desafio premiado, ações do Dia das Mães, dicas de montagem de copo. O pessoal, eu postei uma dica lá, que eu sempre solto algumas dicas lá dentro do grupo. Então, o pessoal, ai, que maravilha, que legal, vai ajudar muito. Então, a gente tem esse grupo de troca de experiência e troca de ações também. Dia das Mães, o grupo pegou fogo lá, o pessoal trocando ideia dentro do grupo. Então, isso é muito bacana. Exatamente. Então, pessoal, o que a gente quer falar para vocês? Que o treinamento de sorveteria descomplicado é um método exato para você realmente conseguir sair do caos aí da sua sorveteria, né? Pô, nessa apagação de incêndio, sendo o melhor funcionário, para você poder começar a ter lucro de verdade na sua sorveteria. Ele vai, com certeza, ajudar você a organizar o que está bagunçado, aplicar o que realmente funciona, você vai aplicar o que realmente funciona na sorveteria, sem ter que ficar testando outras coisas, entendeu? E, com certeza, a sua sorveteria vai começar a vai transformar em uma sorveteria, na verdade, um negócio de verdade, entendeu? Então, isso aí é muito importante. E talvez vocês podem estar se perguntando agora, tá, mas quanto que custa o treinamento de sorveteria descomplicada? Qual que é o valor? Para quem participou da mentoria e talvez até mesmo entrou em algumas chamadas com o pessoal da nossa equipe, né, o pessoal sabe do valor da mentoria nossa hoje. Qual que é o valor da nossa mentoria hoje? Nossa mentoria é o valor de, hoje ainda, ela está no preço da mentoria, tá, pessoal? Isso que não é o treinamento. O preço de R$25 mil, para quem participou da Semana de Sorveteria sabe disso, entendeu?
E o que mostra, no caso? A mentoria ela é um acompanhamento personalizado, entendeu? Então, como a gente comentou, que tirou uma partinha da mentoria, né, que é o primeiro marco ali, Até chegar aos 30 mil, até né? chegar aos 30 mil, qual que seria o valor justo, será, que é o treinamento? Vamos lá, eu vou falar um negócio para vocês. Um valor justo que seria de cobrar do treinamento de sorveterias complicadas seria pelo menos 5 mil reais. Por quê? Eu falo por quê. Por que seria pelo menos 5 mil reais? Porque realmente, um exemplo, você vai pagar um valor, sendo que você vai poder ganhar várias vezes esse valor no mesmo mês, entendeu? Então isso aqui pode aumentar o seu faturamento várias vezes, entendeu? Com toda certeza. Quem dirá no ano todo, né? Porque o acesso ao treinamento de sorveterias complicada é durante um ano, entendeu? Então você vai pagar esse valor para ter um ano. Mas não é esse valor. A gente entende que tem muito sorveteiro que realmente tá apertado, tá precisando, enfim, e pensando neles, né? a gente não vai cobrar 5 mil reais do treinamento sorveteria descomplicada. Qual que é o valor do treinamento? R$ 2.497. R$ 2.497 é o preço do treinamento sorveteria descomplicada. E aí, talvez vocês podem até pensar assim, pô, mas caramba, R$ 2.497, né, num treinamento. E como eu falei para vocês, né, só a aula bônus do algoritmo do iFood, ela já valeria todo esse investimento, todo esse investimento, entendeu? Para vocês poderem ter ideia, a Ione, no caso, ela faturou, como ela comentou aqui, 3.100 a mais, logo no primeiro mês. Na verdade, não foi nem o primeiro 15 mês, né? dias. 15 dias que ela entrou dentro do treinamento sobre sorveteria complicada. Ela faturou 3.100 reais a mais. Então, ela pagou o treinamento em um mês e ainda sobrou dinheiro. Ela pagou em um mês o treinamento e ainda sobrou dinheiro no final do mês. Então, assim, pessoal, com toda certeza, compensa, entendeu? Com certeza, se é algo que vai, pô, ajudar você, ajudar a sua sorveteria, é algo que vai ajudar você a ter mais lucro, não só em um mês, mas até quando você tiver sorveteria, entendeu? Então isso que é importante. Só que tem um detalhe, a gente falou que tinha um presente especial para quem tivesse, né, aqui nessa live de hoje, e a gente vai cumprir isso aí, entendeu? E qual que é esse presente especial? Hoje, você vai ter um desconto exclusivo desse valor, um desconto de 500 reais. Então, para quem você comprometeu e está aqui até agora com a gente, ó, já faz 1 hora e 20 minutos que a gente está aqui. Então, para quem se comprometeu e está aqui até agora com a gente vai dar 500 reais de desconto. Então, qual que é o valor de investimento do treinamento de sorveteria descomplicada? R$ 197 reais, R$ 1.997 reais à vista, ou você pode fazer em até 10 vezes sem juros de R$ 199,70. Então a gente conseguiu melhorar mais ainda, e não só no desconto, mas também nesse parcelamento. Pô, vai ser menos de R$ 200. Aí você para e pensa comigo, pessoal, vamos lá. A gente tá realmente, né? A gente tá aqui para poder ajudar vocês nessa parte, a dar esse primeiro passo, a conseguir alcançar esse primeiro marco. E aí, um exemplo, vocês vão estar até mais, como é que eu posso falar, preparado financeiramente também, para quem tem vontade de entrar na mentoria, para poder dar esse passo quando a gente abrir vagas. Né? A Aparecida, ela entrou no treinamento, foi aplicando as coisas na sorveteria, logo ela conseguiu, né, ter condições de migrar para a mentoria. Exatamente. E aí, o que acontece? R$ 199 reais por mês. O cartão recorrente, né? Também tem esse detalhe aí. E aí, o que acontece? Se você parar para pensar, um exemplo, você vai sair talvez um final de semana com a sua família aí você vai lá comer uma pizza. Cara, vai ficar mais de 200. Uma pizza, uma Coca-Cola hoje, dependendo, cara, fica mais do que isso. Então, será que não é melhor você sacrificar um pouquinho e talvez deixar de sair um final de semana ali para poder pagar esse valor, que é um valor que consequentemente vai fazer com que você consiga sair até mais final de semana para gastar isso, entendeu? Porque vai trazer mais lucro para vocês. Como a Dalili comentou, a gente também consegue fazer esse valor na recorrência. Então, mas eu não tenho R$ 1.997 para passar no cartão. Se você tiver um limite de R$ 199,70, você já consegue passar esse cartão na recorrência, entendeu? Você não precisa ter o limite total ali. E tem um detalhe muito importante. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Pessoal, ficou alguma dúvida em relação a isso? Deixa eu ver aqui. A gente tá vendo nos comentários aqui, tá? Tá, gente. Se tiver dúvida, pessoal, pode ir mandando aqui no chat. Isso, pode ir mandando aqui. E aí tem mais um detalhe que eu quero passar para vocês. Rapidinho a gente volta aqui no chat, tá bom? Pode ir mandando as dúvidas aqui. O presente não para por aí. A gente tem mais um presente. Só que esse presente é para quem garantir a vaga até amanhã, que é sexta-feira, até as 23h59. E qual que é esse presente? A gente resolveu aqui, como está no inverno, esse período mais dificultoso, digamos assim, a gente vai dar um bônus. Um bônus que é o quê? Um aulão. É um aulão, tá até errado aqui, não é aula 1. É um aulão do cardápio de inverno, que a gente usa aqui na nossa sorveteria. Com vários produtos ali que a gente usa aqui na sorveteria. Então a gente vai passar, e quando a gente fala esse aulão, é com receita, né, Dani? É uma receita, exatamente, né? Isso, a gente vai passar o aulão ao vivo com vocês, mostrando os principais ali, estratégia, produtos para vocês agregar na sorveteria de vocês, e depois a gente vai dar um presente para vocês, um e-book com as nossas receitas testada, validada, e aí você vai saber precificar na sua sorveteria, então você vai vender com lucro, que é o mais importante, né? E aí você usando ali o algoritmo do iFood, né? Eu acho que eu vou começar a chamar de algoritmo do delivery, né? Para a pessoa não poder falar assim, pô, mas eu não tenho iFood aqui na minha cidade. Então o algoritmo do delivery. Com o algoritmo do delivery, com a precificação correta, e com esses produtos, você vai conseguir vender mais no inverno, entendeu? Você vai conseguir vender mais, é só aplicar, entendeu? É só aplicar. Então, a gente trouxe aqui, ó, vamos lá, né?
pô, só esse bônus aqui com as receitas, né, que a gente tem ali, com certeza, já valeria com toda certeza. Tem um produto que a gente faz aqui, que quando a gente trouxe esse produto aqui inicialmente para a sorveteria, quando a gente inaugurou aqui, digamos assim, esse produto, a gente vendeu, que é a roleta de inverno, né? No Isso. primeiro mês a gente vendeu, acho que foi 70 roletas, né? 70 roletas. O valor dessa 45. roleta é R$ 45. Então, logo no primeiro mês, só de um produto que a gente vai mostrar nessa aula, só de um produto, a gente fez mais de R$ 3.000 só nesse produto, entendeu? De faturamento dele. Sem contar os outros, né? Sem contar os outros. Então, isso é só para um detalhe, né? Essa aula aqui é para os E o ultras bônus comprometidos também. aí. Esse aqui é o bônus, né? É. Essa aula aqui desse bônus é para os ultras comprometidos aí que realmente garantia a vaga até amanhã às 23h59, beleza? Para quem quiser já não perder tempo e já garantir a sua vaga, é só escanear esse QR Code que você vai cair dentro de uma página. Aí nessa página você vai clicar lá em quero garantir a minha vaga. Aí você vai fazer o preenchimento, se caso, né, pessoal, alguém tiver alguma dúvida, não estiver conseguindo efetuar o pagamento e tudo mais, dentro do grupo da Quinta Milionária tem o ADM, que é o administrador do grupo, certo? Você pode clicar nele e abrir uma conversa no WhatsApp com esse administrador e poder tirar suas dúvidas também com ele. Mas a gente também está aqui, vai ficar uns minutinhos aqui para poder tirar dúvida. Então, se você tem alguma dúvida, pode mandar no chat aqui para a gente, tá bom? Lembrando, pessoal, não confie em nenhum outro número de WhatsApp que não for do ADM. Não confie, porque hoje em dia está tendo muito golpe por aí, muito golpe, entendeu? Então, a gente não quer que vocês caiam em golpe. Se for para acontecer isso, ó, tô vendo um curso aqui, de vocês, não é? Manda mensagem no ADM. Se não conseguir falar com o ADM, que eu acho meio difícil Manda você não mensagem no conseguir, Instagram. manda no nosso Instagram, que no nosso Instagram é só a gente que vê, entendeu? Então, manda lá, porque, enfim. Mas para vocês poderem entender, é só escanear esse QR Code. Inclusive, deixa eu ver um negócio aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês, antes da gente ver os comentários aqui, e só vou passar por essa página aqui, o que vai aparecer quando vocês escanear esse QR Code. Na verdade, eu vou até mandar aqui também no chat, e aí já eu volto aqui para poder ver os comentários, tá bom? Já a gente volta aqui no chat para ver os comentários. Eu só quero compartilhar aqui com vocês como que funciona aqui. Quando vocês escanear, vai cair nessa página aqui. Sorveteria Descomplicada, treinamento de sorveteria descomplicada. Aí vai ter essa página, vai ter um videozinho nosso aqui explicando sobre isso. Se vocês quiserem ver o videozinho, é bem rapidinho, a gente passa ali por alguns pontos do treinamento também. Isso. Tá? Então aqui tem mais algumas informações sobre o treinamento. Então assim, se você já não tiver nenhuma dúvida e quiser já garantir a sua vaga, o que você faz? Você vai clicar aqui, ó. Começar agora. Clica aqui em quero começar agora, você vai clicar aqui. É lógico, né? Aqui a gente está mostrando pelo computador, então tá mais larga a imagem. Lá no celular vai ficar mais fininho, então é só você rolar e clicar nesse botãozinho amarelinho aqui. Uma vez que você clicou nesse botãozinho, eu preciso até mexer. Você vai clicar e vai ser direcionado para o final da página, que dá as informações aqui do treinamento, ó. R$ 1.997 com os R$ 500 de desconto. Aí só você clicar em quero começar agora. Você vai clicar aqui e vai ser direcionado para essa página aqui, que é para você colocar as suas informações. Aqui já está programado em 10 vezes de R$ 199,70. Então, o que você vai fazer? Vai colocar os seus dados aqui, os dados pessoais. Lembrando, pessoal, coloca o e-mail direitinho, confirma se está certinho o e-mail, para assim que vocês comprar já ir direto lá para vocês, tá? O e-mail, o telefone, coloca certinho. Depois de colocar todas as informações, a informação do cartão, talvez, eu quero fazer no Pix. Então, é só clicar o Pix aqui, entendeu? E é só apertar em comprar agora, beleza? E se tiver Mesmo alguma assim, dúvida também, né, amor, na hora de comprar, pode chamar a gente lá no ADM, né? Exatamente. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá vendo agora as perguntas aqui. Deixa eu só voltar aqui, eu deixar aqui no QR Code para vocês, eu acho que vai ficar mais fácil, se caso alguém quiser escanear o QR Code, tá bom? Vamos aqui as perguntas agora. Vamos lá, eu vou voltar lá em cima, bastante perguntas, desperdício, revendo moreninha, mais para baixo. Precisa aprender a precificar. O pessoal colocou. O pessoal, eu quero, eu. Meu caso, essa moça está falando de mim. Vamos lá, a Patrícia perguntou, mas aí a gente vai ter acesso a essa planilha? Vai sim, vai ter acesso à planilha, não só a essa planilha de precificação, mas as outras também, que é do controle de desperdício, que é do quadro de funções, quadrante do tempo, vendas turbinadas, entendeu? Vai ter acesso a todas elas. Todas as ferramentas que a gente falou aqui no final da aula de hoje. Então, você vai ter essas ferramentas para você facilitar. E a planilha de fluxo de caixa para você organizar a entrada e saída da sua sorveteria. Então, a gente tem as ferramentas sim. Vocês vão ter de presente as ferramentas, tá? A Vanessa comentou aqui, gente, acho que eu faço tudo errado. A minha sorveteria não dá nem 3 mil no mês. Então, ó, eu tenho certeza, Vanessa, que assim, e vamos lá, né? A gente entende que pode ser um pouco desafiador para você, com um faturamento um pouco baixo, assim, fazer um investimento, né? Só que assim, a gente tem total certeza de que uma vez que você assistir as aulas e aplicar o que a gente vai pedir para aplicar, vai ter resultado, entendeu? Consequentemente, vai ter resultado. Independente do tamanho da cidade que você tem a sorveteria, entendeu? Vai ter resultado. A Ione também, o faturamento dela era parecido, e em 15 dias ela já dobrou, né? Conseguiu dobrar, entendeu? Então, isso aí é muito importante. E sem contar, né, a cidade da Ione, se eu não me engano, ela tem em torno de 2.500 habitantes. Então, é uma cidade bem pequenininha, entendeu? Então, ela conseguiu, dobrar o faturamento dela ali. Em 15 dias. Então vamos lá.
eu gostei da proposta, vou querer. Maravilha. Quem que é? Arlene, legal. Tem o treinamento e a mentoria. A mentoria ela é diferente, tá? A mentoria ela é um acompanhamento personalizado. Aí ela é diferente. Se caso você quiser saber mais informações da mentoria, para quando a gente reabrir as vagas novamente, se caso, a Célia, né? Se caso você quiser ou deixar o contato aqui, a gente vai mandar para o suporte e deixa na fila de espera da mentoria. Ou até mesmo clicar lá no ADM do grupo e perguntar sobre a mentoria lá, tá bom? Aí quando a gente reanimar as vagas. Reanimar. Eu vi Reabrir. a Arlene colocou animadíssima, aí eu falei reanimar. Quando vocês. Nossa, perdi o que eu tava falando agora. Quando reabrir as vagas, aí já tem a fila de espera lá, tá bom? Que massa, a Arlene tá animada pro treinamento. Muito bom, Arlene. A Amélia colocou, o treinamento é com aulas online ou ao vivo? Os dois. As aulas que estão no treinamento, elas são aulas gravadas. Mas a gente tem uma vez por mês o nosso plantão de dúvidas, né? Que a gente entra ao vivo com todos os alunos para poder tirar dúvidas com todos os alunos, tá bom? Então, e assim, em relação a tirar dúvidas também, a gente fala tirar dúvidas, mas talvez você pode até se assustar, né? Pô, mas o treinamento é tão difícil assim que vai ter dúvida para tirar? Não é, porque talvez tenha alguma dúvida específica. Para a gente também, nem que não tiver dúvida, para trocar ideia, para ficar ali. Então, uma vez no mês a gente tem esse encontro marcado com os alunos do treinamento de sorveteria complicado, tá bom? Vamos lá, entendi. Vocês usam o sistema pago na sorveteria? A gente usa o sistema pago na sorveteria. Estamos saindo de 30 mil negativo. O Wesley colocou ali. Caramba. Estamos salvo, 30 mil negativo. Cara, igual eu comentei, né? Eu acredito que, assim, a gente entende, né? Talvez a pessoa ali tá com faturamento baixo, ou até mesmo, igual no caso do Wesley, né? Pô, tá com faturamento, tá com, né, um valor negativo. A gente sabe que, cara, é difícil, é desafiador, e é justamente para essas pessoas que é o treinamento. Porque, um exemplo, se você já fatura bem, se você já tem lucro, se você, cara, você tá faturando 30 mil, tá tendo lucro, não é pra pessoa. A gente Ou não até consegue. mais, né? De 30 mil, você tá faturando mais de 30 mil. O treinamento não é para essa pessoa. Aí sim, a mentoria é. Porque a mentoria é para a gente escalar isso até 1 milhão por ano. Pelo menos 1 milhão por ano de faturamento, entendeu? Agora, o treinamento não é para você, entendeu? Assim, vamos lá. Não é para você que está tendo lucro e está faturando pelo menos ali 30 mil com lucro. Porque se não tiver com lucro também, o treinamento é para você, que você vai conseguir ajustar muita coisa, entendeu? E às vezes são pontos, o Wesley colocou. Aí eu tô faturando pouco, tô com 30 mil ali negativo na sorveteria. Mas se você não quer desistir da sua sorveteria, se você quer persistir na sua sorveteria, você tem que agir. E muitas das vezes correções ali que você faz dentro da sua sorveteria, que é igual colocou aqui parcelado, 199 por mês, né, amor? 199 por mês. Às vezes correções que você faz aí nesses 199 por mês, você ajusta tudo isso e começa a ver resultado na sua sorveteria. Então, são correções simples, mas que gera resultado. Aí você deve estar pensando, mas está no inverno, eu vou investir num treinamento agora no inverno, vou esperar chegar o verão. Mas daí o que acontece? Às vezes você passa o inverno todinho, você não entrou no treinamento. Aí você vai deixar quando a gente abrir vaga novamente, que eu não sei quando a gente vai abrir de novo. Vai deixar para entrar lá na frente quando tiver vaga. Aí o que acontece? Chegou o verão, você não arrumou a casa. Então, a hora de arrumar agora, a hora de arrumar a casa é agora no inverno, porque você vai ter tempo de aplicar o treinamento, arrumar tudo aí na sua operação. Quando chegar o verão, já tá tudo certo. E talvez nesse ajuste que você fazer agora na sua sorveteria, você já começa a ver os resultados, entendeu? Exatamente. Ficou alguma dúvida mais, pessoal? Se alguém não ficou com nenhuma dúvida. Olha lá, Patrícia, entendi. Eu, Oriana, tenho medo de investir e não colocar em prática, procrastinar. Isso aí já é algo que realmente é igual a gente falou no começo, né? É algo sobre ali a mentalidade. Porque assim, por que você. Vamos lá, vamos conversar agora então, Euriana. Deixa eu ver se está com a câmera aberta. Eu acho que não está com a câmera aberta. Por que você tem a sorveteria, no caso? Se você quiser colocar no chat pra gente, por que você tem a sorveteria? Por que se até você quiser abrir até o áudio também, pode ser? Deixa eu ver aqui. Se você quiser vir aqui, ó, você consegue desativar. Mas eu acho que será que ela não consegue ali? Eu acho que não, tá travado. Deixa eu ver, veio. Deixa eu só. Você consegue? Será que você consegue desativar? A gente vai ver aqui. Vê se você consegue desativar o áudio. Desativar não, ativar. Consegui. Aí. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você? Tudo bem também, graças. A gente só tá ouvindo. Será? Deixa eu ver aqui. Dá pra ouvir? Não, deixa eu primeiro. Você tá ouvindo? Você tá ouvindo? Tô. Entendi. Você tem sorveteria onde? Onde é? Isso. Aqui é Corumbaíba, Goiás. Goiás. Tem 10 mil habitantes aqui. 10 mil habitantes da sorveteria. É isso? É 10 mil habitantes. 10 mil. A sorveteria em Goiás. Sim. É franquia, no caso. né? É franquia. Entendi. E como que tá hoje? Tá complicado? Como que tá? Muito parado. Eu sou esposa do Wesley. Ah, sim. Eu sou esposa do Wesley. E tá muito parado. Muito mesmo. Assim, a gente não sabe mais
o que que é, sabe? Porque a gente aqui do lado tem um quiosque de açaí, ele vive cheio e aqui não vem ninguém. Então, pra gente, é muito frustrante, né? É muito ruim. Né? A gente sofre muito com isso. Tanto ele quanto eu, a gente procrastina demais. Por exemplo, junta gelo, né, no freezer, tem que limpar a caixa de sorvete, né? Então, às vezes, a gente enrola o dia inteiro e não faz isso. E é só nós dois. E não tem movimento, então era para estar arrumado. Então, eu acho que, às vezes, também a culpa é nossa. A gente conversa muito sobre isso, né? Às vezes, a pessoa vem aqui, vê o sorvete e não quer, porque, né, tá feio, né? Suponhamos um sorvete de chocolate. Se ele tiver todo burreado ali assim, fica feio, né? Uma aparência muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, é um sorvete gostoso. O picolé é gostoso. E não vem ninguém, sabe? Não vem ninguém. Entendi. E assim, a gente entende porque o faturamento já tá baixo, quando não tá vendendo, vai dando um desânimo, né? Ele não tá vendendo, e tudo está atrás, entendeu? A gente quase vendeu ela na época. Graças a Deus, não vendeu, a gente conseguiu vencer essa parte, passar por isso, mas assim, realmente é mais complicado, tem um faturamento legal, fica bem complicado, mas o fato é que a gente passa a importância, a gente tá no ambiente todos como que a gente quer crescer, quer fazer mais. Então, inclusive a gente tem um aluno também do mercado, tem uma franquia dos lugares. Esqueci o nome da cidade. São bastantes alunos. Esqueci o nome da cidade, mas ele entrou de treinamento legal. E assim, a pessoa está num ambiente que tem outras pessoas objetivo, a gente, né? Fazer isso aí, também. Por exemplo, você falou que tem medo de investir e procrastinar e não fazer. Imagina. Realmente, vou ter que fazer por quê? Porque agora eu tenho que fazer, eu tenho que pagar. Então, realmente é essa parte, assim, eu acredito, com certeza, que vai ajudar muito, né? Muito, mas muito mesmo, porque, como a gente falou, não só as técnicas que tem ali, as planilhas, as ferramentas, mas também essa comunidade. Tá ouvindo? Não tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ah, sim. Entendi. Bom, então assim, tá ouvindo. Eu acho que tá sim. Então, realmente, é isso aí. É muito importante, eu acredito fortemente que e outra coisa também, né? Vamos lá. O treinamento sobre sorveteria complicado, ele tem uma garantia, 7 dias. Por exemplo, você vai, um exemplo, eu investi nessa mentoria, no treinamento, vamos lá. Eu investi no treinamento, mas, por algum motivo, acho que eu não vou querer, não vai dar certo, não gostei muito ali da maneira que eles ensinam, eu quero cancelar. Dá para cancelar também, entendeu? Então, tem essa opção. Eu, fortemente, indicaria um exemplo. Se a sorveteria for realmente ali, né, importante para você, se você quer aumentar o faturamento, se você quer aumentar as vendas, se você quer aumentar a lucratividade, se você quer ter mais tempo também, se você quer faturar mais, lucrar mais e ter mais tempo, com toda certeza o treinamento sobre sorveteria complicada é sim para você. Agora, tem essa questão realmente dessa parte, né? Talvez você precise realmente de um empurrãozinho ali para poder, né, aplicar as coisas na sorveteria, entendeu? Então eu tenho certeza que vai ajudar demais, sabe? E a gente tem eu também era assim, sabe, de procrastinar muito, porque às vezes a gente empreende em casal, às vezes a gente fica muito esperando a decisão do outro, você que tem que fazer, aí fica um jogando pro outro, aí ninguém faz. E às vezes a gente fica se preocupando, se matando dentro da sorveteria com coisas que não vai trazer resultado. Então a gente vê todo mundo crescendo e às vezes a gente fica estagnado e isso machuca a gente, né? Mas é porque a gente não tá dando real importância no que vai trazer resultado para a sorveteria. E muitas das vezes é isso, é uma precificação correta. Talvez a gente tá focando no problema, né? Isso. Né? Às vezes é uma precificação correta que você tem que fazer, é ações de venda. Como eu faço para melhorar isso? Como eu faço para essa abordagem desse cliente eu conseguir que ele não vá embora sem comprar na minha sorveteria? Então tem tudo um passo a passo a ser seguido. Não é só seguir o protocolo ali, vou abrir e fechar e vou atender e vou embora e no outro dia de novo e de novo. Isso vai desgastando, né? Tanto no relacionamento quanto em tudo. Então a gente vai ficando esgotado. Então a gente tem que igual você falou, eu tenho medo de investir e não conseguir aplicar. Mas isso vai muito também de você, sabe? Você quer melhorar? Você quer evoluir? Quer fazer diferente? Não quer fechar a sorveteria? Quer ter dinheiro para os dois, pagar o salário dos dois? Então tem que arrumar. Exatamente. Entendeu? Então o incentivo maior para você aplicar é isso. É não fechar as portas da sua sorveteria, entendeu? E tem uma coisa muito importante também, Eliana, que assim, a gente nunca está parado, estagnado. Nunca. Por mais que talvez a gente pense que a gente está parado, eu estou parado, eu estou estagnado. Mas na verdade, que não está. Ou a gente está crescendo, ou a gente está caindo, entendeu? Então, isso aí que é importante. E aí tem que tomar muito cuidado, porque, um exemplo, até quando será que eu consigo ficar nessa decadência de cair? Qual que é o futuro disso? Consequentemente, talvez seja fechar a sorveteria, entendeu? Então, eu acredito que, talvez isso é uma coisa que vocês
não querem, né, fechar a E a sorveteria, gente quer com também não certeza quer, não. vender mais, Ai, né? que dó. Com certeza, não, imagina. E assim, a gente está aqui realmente para poder ajudar essa parte, e justamente, como a gente comentou, né, a gente não tinha o treinamento de sorveteria complicada, a gente não tinha. A gente fez ele, no caso, disponibilizou ele para poder ajudar para quem não tem condições ali de, por enquanto, entrar na mentoria, entendeu? Então, o exemplo é, depois que a pessoa conseguiu aplicar todas as coisas e bateu pelo menos o primeiro marco, tendo lucro, pô, ela consegue daí, com mais segurança também, com mais tranquilidade, entrar na mentoria e, consequentemente, bater os outros marcos também, entendeu? Então, isso aí é bem importante. Eu acredito fortemente, a gente acredita fortemente que vai ajudar muito você nessa parte. E a gente tem um grupo também dos outros pessoal, então troca ali feedback, informações, ações. Então, tá num ambiente realmente que o pessoal quer crescer, sabe? Então, acredito que vai ser muito bom para vocês. Tá bom? E aí tem um outro detalhe também, que, pô, igual a gente comentou com o pessoal, né, talvez não tenha o valor total do cartão de crédito ali para passar em 10 vezes, mas se tiver o valor da parcela, que é R$ 199,70, consegue fazer, entendeu? Consegue passar na recorrência sem comprometer o limite total do cartão. Tem mais comentário aqui. Então, se caso você tem mais alguma dúvida que você queira tirar, Muito obrigada. vai, nada, Nada. vai garantir a sua vaga? Olha lá, pessoal, minha sorveteria é de self-service. Dá para continuar servindo ou é melhor... Minha sorveteria não é self-service, dá para continuar servindo ou melhor fazer um self-service? Depende muito, Amélia. Então, uma das ferramentas que a gente tem dentro do treinamento é o termômetro do ponto. Lá você consegue identificar também o seu público, análise de concorrência, então você consegue entender também. Mas, né, adiantando aqui, o self-service, ele é um produto leão, um produto muito lucrativo, se você souber precificar Exatamente. ele da maneira correta. Exatamente. A Arlene colocou ali, esse é o meu caso, eu não quero fechar a minha saiteria. Eu amo isso aqui, porém preciso dar um passo a mais e preciso de ajuda sim. E a gente está aqui realmente para poder ajudar nessa parte, né, Arlene? A gente entende, igual a gente comentou, né, a gente entende que é um momento desafiador para quem está precisando do treinamento, né, é um momento desafiador e justamente por esse momento que a gente consegue ajudar, entendeu? Nessa parte. Então com toda certeza, é muito importante você dar esse passo, entendeu? Lembrando, quem garantir amanhã até as 23h59, não esqueçam, vai ter o bônus, tá? A aula de inverno com receitas também. Depois no final a gente vai dar um e-book de receita para vocês. Exatamente. O Robson colocou ali, eu não sei ainda como farei, mas vou tentar dar um jeito. É isso aí, cara, exatamente. Você precisa focar na solução e não no problema, entendeu? Isso Tem que aí, focar na solução. Não Robson. sei como, mas vai dar certo. E é exatamente isso. Eu tenho certeza que vai dar certo. E a gente vai se ver dentro do treinamento sobre sorveteria complicada ali, com toda certeza. Com toda certeza. Deixa eu ver se tem mais algum. Ah, não tem mais nenhum comentário, né? Acho que não. Pessoal, é isso aí então. É isso aí. A gente quer falar para vocês que, se tiver qualquer dúvida ainda, tá? Pode mandar no grupo lá do WhatsApp. No grupo não, né? No ADM do grupo, beleza? Clica lá no ADM e entra na conversa, que é o suporte casal do sorvete. Se caso tiver alguma dúvida. Se não, a gente tinha deixado aqui para vocês o link. Deixa eu colocar aqui novamente aqui no chat. Então, para quem ainda não garantiu a sua vaga, é só clicar no link. E para quem entrou, parabéns, pessoal. Parabéns Exatamente. mesmo. E é isso aí, pessoal. A gente tá aguardando aqui, né? E ó, lembrando que tem até amanhã, às 23h59, para garantir a vaga, com o bônus do aulão do produto do cardápio de inverno. Então, assim, esse cardápio ele ajudou muito a gente aqui, e eu tenho certeza que com a precificação correta também vai ajudar muito vocês aí. Beleza? Tá bom? É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Deixa eu ver se tem, não tem mais nenhuma pergunta. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com o pessoal do suporte nosso, tá bom? Uma boa noite, Muito pessoal. boa noite a todos. Tchau, tchau. E até a próxima Quinta Milionária, né? Isso. Valeu, tchau, tchau.